Africa. Samina, waka waka. Bem-vindo, amigos da comunidade Bola Presa. Estamos aqui gravando o nosso terceiro episódio. O tema de hoje é Copa do Mundo. Eu sou o Rodrigo Routo. E eu sou o Mani Manente. E gostaria de dizer que todo o meu conhecimento sobre a Copa do Mundo vem do álbum de figurinhas. É, bem por aí mesmo. Hoje saiu uma informação de que 1/3 das figurinhas do álbum não vão para a Copa, né? 1/3? Tudo isso? 1/3, cara. Muito grande, né? Caralho, isso aí a gente já pode incluir. Já inclui Daniel Alves, Juliano. Pois é, todo mundo sabia que Juliano não ia, né, cara? Isso daí os caras fizeram de propósito só pra poder ganhar. A galera tem que comprar aquele pacote de figurinhas extras no final, com certeza. Pois é, bem por aí mesmo. Então 1/3 dos jogadores não vão. Ainda bem que quase todos eles, não sei se esses caras dessa seleção escrota que ninguém sabe que são os caras de qualquer jeito. Então vai perceber um ou outro, né? Pois é. Tem várias seleções com nomes grandes não convocados, mas a gente vai chegar lá. Só falando de maneira rápida, a gente tem a França aí sem Ribéry, Benzema. A gente tem a Espanha sem Cesc Fábregas, além de muitos outros, né? Vai lembrar que a Espanha tem 2 brasileiros. Tem também o Brasil sem Jael. O Brasil sem Jael, né? Porra, levou Tyson e não levou Jael, como é que pode? Puta que pariu, né? Absurdo. Então, falando em Brasil, nosso primeiro tema vai ser Seleção Brasileira. Solta a vinheta, cabeça. Recebendo o Cocu, de novo com o Cocu. O Cocu apertou. Então, muita coisa sendo pra falar sobre a nossa querida seleção canarinha. A gente tem a convocação do professor Tite, com muita polêmica, ou não, depende da sua opinião. O que é que você acha, Maninho? Muita polêmica? Cara, não teve muita polêmica assim na escalação dele, não. Na parte dos laterais, ele convocou quem tinha que convocar, o Danilo e o Fagner, já que ele conhecia da época do Corinthians. Uma galera pediu o Rafinha, dizer que o Rafinha tá jogando mais. Mas, como era pra ser o reserva, é muito difícil de ser utilizado. Um reserva, eu imagino que o Danilo seja o titular. Não teve tanto problema não. O pessoal ficou martelando bastante na convocação do Fred e a não convocação do Arthur. Eu acho que é questão de gosto. Eu acho que não teve tanto problema assim. O Arthur tá jogando bem no Grêmio, mas se você for pensar, isso daí tá vindo no último ano e meio, e o Tite com certeza tá observando o Fred há bastante tempo também, então se ele escolheu isso daí é porque ele tinha uma confiança a mais. Vamos analisar posição por posição aqui a convocação, né? E aí a gente entra essa questão pessoal de cada jogador. Eu acho que o Tite, e depois de muito tempo que o povo tem tanta confiança em um treinador da seleção, por mais que você possa até discordar de uma coisa ou outra dele, você acaba não reclamando tanto pela questão realmente de confiar no trabalho do cara, né? Ele meio que resgatou, né, esse interesse do povo pela seleção, resgatou o respeito, né, como diz nosso amigo Eurico Miranda, né, o respeito voltou. E vamos ver como é que vai ser. Vamos começar então a falar da convocação? Vamos lá, goleiros. A gente tem Alisson, da Roma. A gente tem Ederson, do Manchester City. E, adivinha quem? Cássio, do Corinthians. E aí, Mani Manente, você mudaria algum dos três? Quem quer que você colocaria no lugar? Eu colocaria no lugar do Cássio o Groy. Sem brincadeira nenhuma. Acho que o Cássio... Sem clubismo? Sem clubismo nenhum. Pô, mas o Groy tá numa constante... Ele tá em alta, assim, há bastante tempo. Tá constante esse nível dele. O Cássio, volta e meia, ele faz alguma cagada. Bem, os dois são do mesmo nível. Agora, como o Tite como o Tite é corintiano, ele convocou o Cássio. Como eu sou gremista, eu convocaria o Marcelo Groy. É a única mudança que eu faria. O Tite é clubista, né? A gente tá aqui falando disso, pode falar o que quiser dele, bem, mal, mas que ele é clubista, ele é. Se tem uma coisa que ele é clubista, né, cara? E muita gente analisa que é a questão também de ele convoca os jogadores da confiança dele, jogadores que já trabalharam com ele. E a melhor fase da carreira dele foi no Corinthians, no Internacional, então ele acaba convocando muito jogador do Internacional e do Corinthians. Mas essa coisa que eu não entendo muito é essa parada de confiança. Me diz, cara, a confiança dele é o quê? Se ele sair do quarto do hotel, o Groy vai roubar a carteira dele e o Cássio não? Porra. Eu fiquei assim, eu acho que é tipo isso mesmo. Eu fiquei, qual é a confiança? Ele acha o quê? Que o Cássio vai jogar, se o Cássio tiver que entrar, ele vai defender. O Groy, como é da confiança dele, talvez o Groy deixe passar uma bola ou outra pra fuder com ele. Porra. Não sei, cara. Eu acho que ele pensa que o Cássio é aquele cara que organiza as partidas de baralho. É, o cara que conta piada. Que junta a galera. Deve ser alguma coisa tipo assim, porque não me desce esse papo de confiança. Outro papo que eu não gosto, que o Dunga adorava fazer, principalmente na Copa de 2010, era aquele: na hora que eu precisei, ele esteve disponível. Cara, pelo amor de Deus, que jogador do Brasil não vai estar disponível pra ser convocado, sacou? Que brasileiro não vai estar disponível pra jogar na seleção? É complicado isso daí. São as justificativas que eu acho muito
fracas, assim. Pois é, todo mundo quer jogar a Copa do Mundo, né? Ninguém é besta, tá todo mundo preparado. Pois é. Eu, particularmente, também não chamaria o Cássio, eu chamaria Vanderlei. Por mais que tenha outros goleiros até com mais história que o Vanderlei, pra mim ele entraria na cota da fase. E ele tá desde o ano passado salvando o Santos, todos os resultados que o Santos consegue de ir pra Libertadores e tudo mais, e pra mim é graças a Vanderlei totalmente. Os cartoleiros aí de plantão bem sabem que não tem como, o Vanderlei tem fechado demais os gols. Eu ia de Vanderlei e ele não foi nem convocado, né? Nenhuma vez. Pois é. O que eu defendo do Groy é esse aí, porque ele fez várias defesas espetaculares também. A questão do Cartola... Definiu a Libertadores. Pô, definiu a Libertadores, com certeza. Teve 2 ou 3 defesas lá que ele fez em vários jogos que definiram tudo. O negócio do Cartola é que com Jeromel e Kahneman na defesa, o Groy não trabalha, né? Então ele não joga tão bem no Cartola. Certo. Eu vou deixar pra te perguntar o titular no final, pra cada um da gente escalar o seu time ideal e a gente discutir. Beleza. Né? A gente tem aí Alisson e Cássio, cada um o oposto, né? Alisson, o goleiro galã, e Cássio, o goleiro terror, né? Pois é. E... Ele é chamado de Frankenstein. Vamos lá, o Frankenstein, ele mesmo. Vamos pra defesa agora, maninho. Os laterais, né? A gente teve essa terrível notícia da lesão de Daniel Alves, que pegou todo mundo meio desprevenido. Fale por você. Ele... Nunca gostei do cara. Eu falo por mim e por quase todo mundo, menos você. Mas acho que o principal motivo do desespero era o fato que Daniel Alves ele vinha jogando regularmente há muito tempo, então não tem nenhum lateral que costuma jogar, né? Sim, é a questão do entrosamento. O Dunga tinha pirraça com o Marcelo, diga aí. Não, é que o problema é que entra a questão do entrosamento, né? Daniel Alves jogou os últimos 8 anos, eu acho, inteiros, então ele conhece bem quem é que jogou com ele na última Copa, quem é que jogou ele durante essa temporada toda aí de classificatória pra Copa do Mundo. Então, assim, entrosamento ele tem com todo o time, com os pontas lá, quando tinha que jogar com o William, quando tinha que fazer alguma jogada com o Gabriel Jesus lá no ataque, quando tinha que fazer alguma inversão lá com o Neymar, ou seja, entrosamento ele tinha. Então esse lateral que vai entrar aí, ele vai entrar um pouco de surpresa. Ele vai entrar sem esse ritmo todo. Sim. Além da liderança dentro do grupo, ele era possivelmente o que seria o capitão principal do time, digamos assim, já que Tite faz esse rodízio estranho de capitão. Pois é. Né? E então eu acho que o Daniel vai fazer muita falta. Pro lugar dele a gente tem convocado aí Danilo, do Manchester City, e o nosso grande cantor Fagner, de Borbulhas do Amor. Quem dera ser um peixe para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar. Do Corinthians, vai causar discussão, depois a gente discute quem é o titular, mas eu imagino que o titular que o Tite vai colocar, vai começar a Copa com o Danilo, né? Eu imagino. Porque o Fagner vai fazer o Felipe Melo 2, né? Exatamente. Não consigo compreender muito bem a convocação do Fagner, então queria deixar aqui meu descontentamento. Vamos dizer assim, esse lateral reserva, eu e você, a gente, é unanimidade entre a gente. Era o Pará, né, cara? Pará tá aí pedindo. Era o Pará, Léo Moura, né? Pois é, não vi Pelé, mas vi Pará. Mas é isso aí. Mas falando sério, eu levaria Rafinha, pela bola que ele joga e pela experiência que ele tem, eu acho que ele cairia melhor aí nessa posição. Só que Tite também tem essa coisa, né? Rafinha deu a declaração um tempo atrás, dizendo que quem assistia o futebol que ele tava jogando sabia que ele tinha que ser convocado, que era um absurdo, e isso provavelmente afastou ele da seleção. É uma pena. Vamos de Danilo e vamos de Borbulha de Amor. Lateral esquerda, né? Nosso Marcelo e Felipe Luiz. Marcelo deu um susto também na gente. Parecia que ia ser cortado da Copa. Todo mundo entrou em pânico. Marcelo, pra mim, é o melhor lateral esquerdo do mundo, muito distante do segundo, e inclusive pra mim é um dos melhores jogadores do mundo. Faria muita falta, ainda bem que ele vai pra Copa. E o reserva dele foi Felipe Luiz, que também deu susto, se machucou de maneira séria, mas aparentemente tá tudo bem com ele e vai pra Copa. Já que você pensa do lateral esquerdo, maninho? Acho que de lateral esquerdo a gente tá bem servido. A gente tem o Marcelo, que com certeza, assim, quando ele estiver perto de se aposentar, devem avançar ele pra ponta, porque o cara, ele é bastante ofensivo e é muito efetivo nessa função. O Felipe Luiz já é um cara que guarda um pouco mais de posição. Chegou a se cogitar até, pelo Daniel Alves ter se machucado, de colocarem algum terceiro zagueiro ali para ficar segurando a posição e liberar o máximo possível o Marcelo, pelo fato de ele ir tão bem assim no ataque, né? Não precisa voltar tanto para recompor. Só que o Tite não vai mexer na estrutura assim agora, já a essa altura, né? Não, agora não é hora de fazer esse tipo de coisa.
Agora é hora de manter. Sua opinião, você como técnico da seleção brasileira, você tem Marcelo como titular absoluto. Certo. Você convoca um reserva que tem a mesma característica dele, pra caso ele se machuque, o substitua sem mudar a característica do time, ou você convoca um reserva que dê uma opção de um jogo diferente pra uma possível necessidade de jogo? Eu acho que o principal, acho que pra todas as posições o ideal é a gente ter dois estilos de jogos completamente diferentes. Porque, assim, a gente não conta pro jogador se machucar, né? A gente sempre conta, assim, pra se estiver dando algum problema durante o jogo, a gente poder mudar algum quadro. Então, assim... É uma alternativa. Tem uma alternativa, exatamente. Porque se o Marcelo se machucar, vamos pensar assim, se o Marcelo se machucar, aí a gente tem que colocar o Felipe Luiz. Mas o que a gente tem de alternativa? A gente vai ter um time bem mais defensivo, então a gente consegue trocar algum volante ali que saia um pouco mais. Pode tirar o Renato bota Augusto. o William no lugar de Fernandinho ou de Renato Augusto, quem for que ele colocar. Pois é, provavelmente a gente tire Renato Augusto e coloca algum outro meia ali que sai um pouco mais. Então, alternativa tem, sabe? Então, eu acho que fez certo o Tite em ter dois laterais, um de cada estilo diferente, para cada momento diferente de jogo. Eu super imagino um jogo entre Brasil e França duríssimo, que o Brasil coloque 1-0, e aí provavelmente vai ficar o DJ Deschamps, vai colocar o Mbappé o jogo inteiro nas costas de Marcelo. Pois é. E aí, quando fizer 30 minutos, tá 1-0 pra gente, nosso querido professor Tite saca Marcelo, coloca Felipe Luiz e vamos fechar a casinha. Saca Marcelo, e eu coloca acho Felipe que Luiz. vai ser por aí. Saca Marcelo, coloca Felipe Luiz, saca William ou Felipe Coutinho, bota Jeromel e tá ganhando o jogo. Bota o Jeromito, né, pra poder bater. Gira Deus. Somente se for contra Portugal, né? Se for contra Portugal, Cristiano Ronaldo não chega perto da área com o Jeromel ali. Pois é. Então, fala em Jeromel, vamos para zagueiros. Temos aí Marquinhos, Miranda, Thiago Silva e Jeromel. Já digo por mim, esses seriam exatamente os 4 zagueiros que eu convocaria. Tô totalmente alinhado aí com o pensamento do professor Tite. O que é que você pensa? Eu tenho um ranço um pouco com o Thiago Silva, devido à última Copa. Eu sabia, cara, que você é foda. Porra, cara, é um zagueiro emo, velho. É um zagueiro chorão, coisa assim. Cara, não dá. Eu acho que até ele não seria titular. Se eu fosse escalar o time, ele não seria titular. Pra mim seria Miranda e Marquinhos. Marquinhos e Miranda. Exato. Ou Miranda e Jeromel, Marquinhos e Jeromel, um desses dois. Pelo fato do Jeromel ter sido pouco ou quase nada convocado, ele não criou um entrosamento com nenhum dos dois zagueiros. Então, também, colocar um zagueiro, que é uma posição assim, que teoricamente é o nosso último homem ali que tá pra guardar o gol antes do goleiro. Colocar um cara... O posicionamento conta muito. Pois é, e colocar um cara que cair de paraquedas sem ter entrosamento com o zagueiro que tá do lado dele, isso é bastante perigoso. Então acho que o ideal é manter Marquinhos e Miranda e deixar o Thiago Silva e Jeromel na reserva ali pra qualquer coisa. Mas meu terceiro zagueiro, se tivesse que entrar, seria Jeromel, com certeza. Beleza, vamos chegar nessa parte aí de escalar o time. Me diz aí, qual foi a zaga que parou o Real Madrid e só tomou 1-0? Foi a zaga do Grêmio, foi Jeromel e Câmara. Então é Jeromel aí na veia, porra. Ele já provou, né? Já provou o valor. O Real Madrid é melhor que qualquer seleção da Copa, né? Então... Porra, é a seleção do mundo, cara, aquele time. É verdade. Então vamos lá, meio de campo, hein? Muita discussão aqui, histórias bonitas. Temos Casemiro, eu quero falar um pouco sobre ele daqui a pouco. Renato Augusto, Fernandinho, Paulinho, Felipe Coutinho, William e Fred, aquele que não é o atacante, é o volante. Amém. Pra quem não sabe, o Casemiro joga no Real Madrid, né? Não o Sociedad. O Renato Augusto joga no Beijing Guoan da China. O Fernandinho no Manchester City, o Paulinho no Barcelona, o Coutinho no Barcelona, o William no Chelsea e o Fred joga no Shakhtar Donetsk e tá sendo ventilado aí no Manchester City, né? Pedido pessoal de Guardiola. E aí, você desconvocaria alguém, colocaria alguém no lugar? Cadê você? Cadê Arthur? Luan? O que é que você faria aí? Manente, sua opinião. Luan não colocaria por 2 motivos. Primeiro, no jogo contra o Real Madrid, ele tremeu na base. E o que ele vai encontrar são times e jogadores daquele naipe ali na Copa do Mundo. Ou seja, a gente não pode colocar um jogador que tremeu na base assim pra jogar. Outra coisa foi que ele não foi convocado nenhuma vez pra tentar se habituar a esse tipo de jogo. Outra coisa é que nesse ano, no ano passado também acontecia isso. Ele tem muitos lampejos. Então, assim, ele às vezes surpreende, como na final da Libertadores, que ele saiu caminhando, driblando 3, 4 jogadores, fez gol de cobertura, mas às vezes ele simplesmente não aparece pro jogo. A gente tá gravando aqui no dia 23 de maio, ele chegou a fazer um gol aqui hoje no jogo do Grêmio contra o Defensor, que foi outro lampejo, porque há 3 jogos atrás que ele não tá jogando absolutamente nada. Então ele tem essa inconstância, e são 7 jogos na Copa, se for até a final. A gente não pode arriscar esse tipo de inconstância. Já o Arthur, o Arthur é mito aí, vai pro Barcelona, com certeza vai crescer ainda mais a carreira, próximo
próxima Copa ele vai estar Vai jogar no Catar. Arthur jogar no Catar? Pô. 2022. Ah, sim. Não, cara, a Copa do Mundo no Catar. Eu pensei que você falou que ele ia ser contratado pra algum time no Catar. Não. Ia ser muito triste isso. Se não... Acabar a carreira do menino com 19 anos. Pois é. Se ele não se machucar nem nada, vai pro Qatar com certeza. Mas talvez o Tite achou que não era hora dele. Se fosse eu convocaria, porque é o meu clubismo. Entre ele e Fred eu escolheria o Arthur. Mas não vejo tanto problema assim não na convocação do Fred. Não, isso. Eu vejo o Fred como um jogador que faz esse que o pessoal chama de box to box, que joga de uma área a outra, faz muita movimentação, velocidade, bola parada. Eu entendo totalmente a convocação dele, mas eu penso muito num projeto a longo prazo. Eu acho que a convocação de Arthur seria muito boa, porque além dele já dar uma opção boa pra gente hoje, ele já chegaria em 2022 na sua segunda Copa, com outra vivência. Em 2022, Casemiro vai estar inteiro ainda, mas a gente já não vai ter mais Renato Augusto e Paulinho e Fernandinho com a mesma forma física. Eu acho que a gente já teria isso um projeto a longo prazo com o Arthur, que eu acho que é um jogador muito diferenciado, muito dinâmico. A gente viu o Grêmio contra o Real Madrid sem ele, foi realmente uma falta muito grande no meio de campo. Eu levaria o Arthur no lugar do Fred, poderia levar o Arthur no lugar do Tyson e poderia levar o Arthur no lugar do Renato Augusto, mas eu entendo totalmente a convocação de Renato Augusto. Renato Augusto, eu acho que não tem discussão. Eu acho que ele tinha que ser convocado mesmo, apesar de estar jogando na China. Ele tem dado resposta. O Arthur, eu acho que eu convocaria também por isso. Ele é um volante com controle de bola impressionante. O cara tem uma visão de jogo incrível. Ele não dá toque, ele não dá nenhum passe besta, ele sabe pra onde tá tocando, levanta a cabeça. É muito dinâmico, muito inteligente. Pois é, o cara, ele tá aparecendo o tempo todo em todas as partes do campo, ele tá ali sendo opção. Então, talvez em algum momento durante a Copa ele fosse necessário um volante desse tipo aí, que consegue marcar e que ainda chega bem, aparece bem como opção lá na frente. Pois é, falar em volante que chega bem, aparece como opção lá na frente, a gente tem que falar de Paulinho, certo? Paulinho, os críticos vão ter que engolir Paulinho, não tem jeito. Ele até um dia desse era o artilheiro da era Tite. Ele é a prova de que você às vezes uma segunda chance pode salvar a carreira do cara, né? Vamos ver Paulinho. Paulinho se destacou, Ponte Preta foi pro Corinthians, se destacou, foi campeão, jogou a Copa 2014, foi pro Tottenham. E no Tottenham acabou o futebol dele, né? Ele já tava seguindo aquela velha história do jogador que vai pra Europa, não se adapta, seja lá qual é a historinha que conta. Não se adaptou, culinária, língua, sei lá. Aí ele não se adaptou à culinária, à língua da Inglaterra e foi parar na China. Aí sim, né? Na China, aí claro, agora sim, né? Tudo beleza. Então, esse caminho aí é o caminho clássico. Ele vai ficar o quê? 1 ano e meio na China, vai voltar pro Corinthians. E vai jogar aqui no Brasil, né? Ou porque ainda dá pra jogar e tal. E sou Flamengo. Paulinho e tal. Mas aí o que acontece é uma virada. Assim que o Tite assume, ele convoca Paulinho, que tava jogando futebol comum na China, sem aparecer muito. E resgata o jogador, né? Desde que começou a era Tite, Paulinho já entrou com tudo, como muitas vezes, inclusive, o jogador mais importante da seleção. Cresceu na China, chamou a atenção do Barcelona e foi pro Barcelona. Como a maior era, né, antes de Dembélé e Coutinho, foi a terceira contratação mais cara da história do Barcelona. E isso mostra que realmente Tite trouxe ele de volta do buraco do ostracismo e colocou ele de novo num gigante europeu. É uma história incomum, né? Verdade. Eu acho que o negócio é que eu não sei porque eu não acompanhei o período dele no Tottenham, mas por ele ser volante, acho que se prendem muito a essa questão de posicionamento, deviam estar colocando ele como segundo volante, alguma coisa assim, enquanto que o Paulinho já tem demonstrado que quanto mais liberdade se dá pra ele, melhor ele vai, né? E é sempre uma opção, ele é sempre uma opção surpresa, tá lá uma jogada dura na área, ele aparece ali como opção do nada, na cabeça da área pra finalizar, coisa assim. Então, o fato de ele ter essa liberdade aí faz ele crescer de rendimento. Com certeza. Casemiro também eu acho que é uma história interessante, porque a gente tem aí, quantos exemplos a gente tem? Um jogador jovem vai pra Europa, passa o ano e volta, né? Porque não deu certo. O Casemiro, ele foi do São Paulo pro Real Madrid B, né? A gente bem sabe que esse jogador mimado daqui do Brasil ir pra Real Madrid B, o cara já vai achando ruim, né? Pois é. Então, Casemiro jogou no Real Madrid B, se destacou, foi emprestado ao Porto, né? Emprestado, vírgula, aquele esquema do que o Real Madrid vende com cláusula de recompra, né? Sim. E aí ele se destacou no Porto muito, o Real Madrid foi e comprou ele de volta, ele tava no banco do time de Zidane, que tinha no meio de campo Kroos, Modric e James Rodrigues. Foda. À medida que... Só que esse time, por mais que era muito técnico no meio de campo, era muito aberto, exposto, porque ninguém aí tem pegada de marcação. E, um certo jogo, ele tira James Rodrigues, que não tava bem, não lembro se foi contundido também, coloca Casemiro. E revolucionou o futebol do Real Madrid. Casemiro chegou, deu pegada ao meio de campo, tem saída de bola boa do mesmo jeito, e soltou Modric e Kroos, que na minha opinião são os dois melhores meio-campistas da atualidade. A gente tá perdendo muito no futebol algumas noções
posições de senso comum que a gente é muito acostumado, que é o meia armador, camisa 10, é uma posição que cada dia mais está sendo extinta, e do centroavante, camisa 9, pesadão, né? A gente chega lá a falar isso lá na frente. Mas, por exemplo, aquele jogador, por exemplo, Paulo Henrique Ganso é o jogador que chegou 20 anos atrasado, né? Sim. No futebol. Ele provavelmente nos anos 90, no futebol já um pouco menos físico do que é hoje, um pouco mais lento, de toque de bola, que o meia tinha tempo pra pensar, ele seria mais brilhante. E no futebol de hoje ele é um jogador que não funciona, porque ele não tem o dinamismo que é necessário. O dinamismo que tem um Arthur, que tem um Iniesta, guardado as devidas proporções. O Iniesta é um jogador que você não disse ele é volante, meia, você não sabe. Ele é um meio campista, né? O Modric, que pra mim é o melhor de todos hoje. O Kroos, que não erra um passe. Então, o Casemiro entrou como uma luva ali no meio do campo do Real Madrid e vem como uma luva também pra seleção, né? Eu acho a história do Casemiro bem interessante. Acho que os brasileiros tinham que seguir mais ou menos por essa linha, que é mais ou menos o que fazem os brasileiros que vão pro Shakhtar Donetsk. Eles ficam lá anos antes de ir pra outras equipes, maturando. Passam toda aquela adaptação de ganhar força física. Porque aqui no Brasil a gente tem muito jogador que eles se destacam às vezes por ser muito rápidos, tem um drible ágil, coisa assim, mas quando chega na Europa, pega uma zaga mais pesada, uma zaga mais forte, eles acabam não rendendo tão bem assim. Então, como você falou, essa coisa do jogador ir para um time intermediário, onde ele consegue pegar ritmo, começa a ganhar massa muscular, tudo isso aí, pô, eu acho que é um período de adaptação bastante importante. Se o jogador tiver paciência, se tiver cabeça pra aguentar esse tempo aí, que é um estágio pra aí sim ir pro time maior. Se a gente pegar todos esses meses aí, a gente olha, Renato Augusto saiu do Flamengo pro Bayer Leverkusen, passou anos na Europa jogando muita bola, né? E aí o Corinthians naquela época que tava botando dinheiro, trouxe o Alexandre Pato e tal, também trouxe Renato Augusto. O próprio Fernandinho foi pro Shakhtar, só depois que veio pro Manchester City. Paulinho foi pro Tottenham, e aí tem uma história totalmente diferente, né? Que a gente já contou. Felipe Coutinho rodou. Felipe Coutinho foi pra Inter de Milão, entendeu? Jogou no interior da Espanha, que eu já esqueci até qual time que ele jogou. Aí depois que ele foi pro Liverpool, e agora que ele tá no Barcelona. O William foi pro Shakhtar Donetsk, e aí teve a chance de ir pro Chelsea na época, e não, foi pro Anzi. Fez outra escolha de carreira ruim pra ganhar dinheiro na Rússia. E aí, quando o Anzi faliu, ele acabou indo pro Chelsea. Então a gente vê que os jogadores que têm mais paciência acabam tendo uma carreira mais longeva na Europa, né? Que ele se prepara ali sem a grande pressão de jogar num time gigante. Pois é. E o problema é que o jogador brasileiro, quando ele vai pra Europa, esses mais badalados assim, eles saem daqui como principal jogador, com a torcida bajulando e tudo mais, e chega lá, ele é só mais um na equipe. Sim, e ainda tem a questão também do profissionalismo, né? A gente tem aqui, os técnicos aqui, eles ficam completamente na mão dos jogadores, porque a própria diretoria não dá nenhum apoio ao técnico ser mais incisivo. Vamos concordar que alguns técnicos aqui quase não são técnicos, né? Tem alguns técnicos assim que só tem o paizão, né? A figura do paizão. Pois é, exatamente. Você pega alguns assim que a diferença dele pro assistente técnico do clube é a mesma, só muda o salário e o nome dele, porque ele não contribui em nada ter vantagem. Vamos dar um exemplo aí ao seu querido Renato Gaúcho. Não vou entrar na questão técnica dele, certo? Mas por que no Grêmio tanto jogador que não rendia em time nenhum tá rendendo? Porque Renato Gaúcho tem a boleiragem, ele conhece, o jogador se sente à vontade. Então aqui no Brasil tem muito isso, lá fora não. Lá fora é o seguinte, o técnico pode até ganhar menos que você, mas ele tá acima de você. Existe uma hierarquia. Uma hierarquia. Não existe hierarquia nenhuma. Ele não precisa ser seu amigo, seu pai. Mas o Neymar derrubou o Dorival Júnior em 2010. Derrubou, com certeza. Foi assim, foi bizarro. Foi feio mesmo. O Dorival quis botar ele 2 jogos como reserva, derrubou o Dorival. Pô, que isso? Não foi nem como reserva, foi substituindo. Acho que ele passou uns 2 jogos na geladeira, viu? Entendi. Pra ter isso aí. Foi. Pois é, e aí a gente tira bem. E agora você falou do Neymar, né? Vamos falar dos nossos atacantes, aqueles que vão balançar a rede, talvez não mais do que o Paulinho. Assim esperamos que o balançar a rede, né? Paulinho é foda. O volante que é conhecido por fazer gol. Exatamente, do jeito que você gosta, né? Exatamente. Vamos falar então primeiro dos nossos centroavantes de área, que não são tão de área assim, vamos discutir isso. Gabriel Jesus, do Manchester City, e Roberto Firmino, do Liverpool. Você convocaria os dois? Você trocaria alguém? Você levaria o William José? Porra, o William José é sacanagem, né? O William Batoré. Cara, é isso, parece que é pra agradar empresário, né, velho? Essa convocação do William José. Eu não sei, não tô acompanhando ele, eu sei como é que tá o... Então, o William José, só pra deixar o ouvinte ligado, o William José joga no Real Sociedad. Ele realmente tem se destacado, certo? Certo. Mas a convocação dele eu acredito que se dê apenas pela falta de um jogador de área mais pesado, de nome, como o
Diego Costa, né, que é brasileiro e joga na Espanha. Sim. Então o Tite, ele pensou, né, em ter uma possibilidade de levar um jogador com uma característica diferente, caso necessite de um jogo que precise botar a bola na área e tal. Mas ainda bem que ficou de fora o menino William José. Eu gosto dele, mas não pra jogar na seleção. Pois é, se tivesse Jael ali, aí era outra história. Sabe qual é o pior? Se Jael jogasse a Copa, ia fazer gol pra caralho, lutar, dar murro. Ele é cruel. Ele ia fazer gol, dar murro no juiz e ainda pegar alguém na saída. Pois é. E aí a gente tem várias opções, né? A gente tá muito bem servido. A gente tem Jael cruel, a gente tem Henrique Dourado, ceifador, a gente tem Hernani Brocador, velho. Porra, você agora trouxe bem. Hernani Brocador, que inclusive tá no Grêmio, né? Tá no Grêmio, tá. Leandro Damião. Porra, Damião ia ser foda. Sassá. Tem um que acho que ele já se aposentou, aquele Daniel Carvalho. Porra, Daniel Carvalho, o meia, né, que é do Inter, ficou gordo e ficou rodando o Brasil todo. E é isso, a gente tem vários centroavantes aí, mas eu acho que a gente tá bem servido com Gabriel Jesus e Firmino. Gabriel Jesus é muito jovem, né? Muito talentoso. A gente tem Roberto Firmino, que vive a fase áurea no Liverpool. Um detalhe interessante que eu acho, assim, é que, por exemplo, na última Copa, a gente teve de centroavantes Fred e Jô. Já começa por aí. Mas se você para pensar assim, vamos lembrar do nosso último grande centroavante, que é unanimidade com todo mundo, Ronaldo fedia a gol. Você sabia que se sobrasse pra ele na área, ele ia fazer gol, sabe? Enquanto que o Fred não era esse tipo de jogador. Na Copa de 2010, que era pra até ser... pra nível Brasil, assim, né? Mas não pra nível seleção. Pois é. Na Copa de 2010, que era pro Adriano Imperador aparecer, o Adriano teve suas confusões aí e acabou não indo. Sim. Não foi, né? Não foi. A gente teve, na verdade, já que você puxou esse assunto, um buraco de geração, né? Causado por diversos problemas. A nossa seleção de 2014, por exemplo, era pra ter chegado nela com Kaká, com 30 e poucos anos, Ronaldinho Gaúcho com 30 e poucos anos, Adriano com 30 e poucos anos. E aí, junto com eles, Felipe Coutinho, jovem, Neymar, jovem, pra poder rolar essa mescla. Como essa houve... transição, né? Esse Kaká teve problema físico, o Ronaldinho Gaúcho teve a vida, quis viver a vida, pegar a gente e cantar pagode. E Adriano Imperador, a gente bem sabe a história. Também quis viver a vida. E mais intensamente. E aconteceu isso, a gente ficou com esse buraco de geração, caiu tudo em cima da geração mais jovem, mais inexperiente. Pois é. Pra você ter ideia, em 2014, nossas estrelas maiores eram a linha de trás, né? Que a gente tinha os laterais e os melhores zagueiros do mundo considerados na época. Daniel Alves, Marcelo, Davi Luiz e Thiago Silva. Mas não tinha, a linha de frente era uma coisa ainda a se desenvolver. Já agora a gente já chega com outra percepção. Isso, é o que eu tava falando. A gente tem dois centroavantes aí que como eu tava falando, são dois centroavantes que a gente diz que fede a gol. São jogadores que estão fazendo gol o tempo inteiro. O Firmino tá jogando muito. Demais. E outra, em 2014, o Fred chegou lesionado em uma fase. Em 2010, quem é que era o centroavante? Luiz Fabiano também. Chegou machucado também. Chegou machucado em uma fase. Em 2010 também teve o Kaká, que tava chegando machucado. Que era o principal jogador do time. Pra Copa, que era o principal jogador. E você tava tinha Júlio Batista sentado no banco. Pois é. Não, o Neymar ele também tá um pouco nesse esquema, que ele tá chegando machucado. Só que a gente tem muita opção além do Neymar. A gente tem um reserva pro Neymar, que é o William, como o Tite tem demonstrado aí. E a gente tem outras opções de ataque. Não é só... em 2010 era passa pro Kaká, que o Kaká vai ter que fazer alguma coisa. Agora não. Então a gente tem centroavantes que estão vindo em boa fase. A gente tem os pontas que estão vindo em boa fase. A gente tem uma seleção que está constante e está bem. Não é ninguém que, porque foi convocado durante 4 anos, está lá. Não. São jogadores que estão vindo constantemente bem. O Alisson, que é o mais discutível aí, porque tomou 10 gols em 2 jogos. Mas tirando isso daí, todos os jogadores estão vindo... Não, cara, mas o Alisson tomou 10 gols em 10 jogos, mas ele faz uma temporada espetacular na Roma. Tanto que o Real Madrid tá querendo levar. Não, falei de sacanagem. Colorado não podia deixar de sacanear. Pois mas é, vale lembrar. Eu acho que essa seleção aí é que chega melhor aí pra Copa. Em termos de ritmo, em termos dos jogadores estarem vindo em boa fase, eu acho que é que chega melhor aí há muito tempo. Mas isso não quer dizer nada, né? A gente sabe que isso não quer dizer nada. Roberto Firmino, que é aquele jogador que quando entra em campo a torcida grita, vai safadão. Como não confiar num cara desse, né? Tá jogando muito com o Salah, não só fazendo gols, como dando muitas assistências, né? É aquele jogador que eu gosto muito, que é o jogador sem grife. A gente teve que engolir ele, desde que ele foi convocado a primeira vez, ainda por Dunga. Ele jogava no Hoffenheim ainda, antes de ser vendido pro Liverpool. Meu Deus, Roberto Firmino. Exatamente porque o brasileiro gosta de grife. O brasileiro gosta de jogador... Ele tem nome de português, né, cara? Não é nem nome de jogador brasileiro, não jogou português, parece. Exatamente. Roberto Firmino, ele tem nome daquele jogador que joga na ABC, que você não contrata só por causa do nome. Esse é o Roberto Firmino. E ele chega voando na Copa. A fase é espetacular. Eu, inclusive, colocaria ele de titular. Mas Gabriel Jesus tem até mais talento, mas eu acho que a fase dele conta no momento. A gente vai chegar lá. Sim. Eu acho que uma coisa que tem a falar também do Roberto Firmino e do Gabriel Jesus é que
que assim, eles não são aquele centroavante pesadão, mas eles sabem fazer o pivô. E isso é uma coisa assim que é muita jogada suja do pivô. Do cara trazer um zagueiro, segurar ele, ter opção pra tocar, para receber de costas pro gol e tocar de lado. Isso é uma coisa que... Time que joga com ponta tem que ter um atacante que faça bem o pivô. Pois é, não é um falso 9, é um cara que eles sabem fazer esse tipo de jogada também. Ele só é mais móvel, né? Só um pouco mais móvel, o que não é ruim. Pelo contrário, assim, eles estão mostrando que é bom. Como o camisa 10, o camisa 9 estilo que a gente tanto é acostumado também tá morrendo, né? Aquele jogador que só fica no ataque, só fica na zaga. Hoje em dia, todo mundo tem que participar muito do jogo. Então esse tipo de jogador, como a gente ainda tem alguns aqui, tá ficando tão raro que a gente tá tendo jogadores que nem são tão incríveis ganhando salários astronômicos. Tem o caso do Henrique Dourado, que ficou Flamengo e Corinthians brigando por ele, sendo que ele é um jogador comum. Só que não tá tendo mais jogadores desse estilo. A gente tem Fred ganhando muito dinheiro, Ricardo Oliveira ganhando muito dinheiro. Então são jogadores que estão sendo extintos, né? E estão dando espaço a esse tipo de jogador mais móvel. A gente tem como exemplo aí o Lewandowski, o Luis Soares. Então o Brasil tá na direção certa e eu acho que a gente tá indo lá. Agora pra fechar os atacantes, certo? Temos aí, além de Gabriel Jesus e Roberto Firmino, temos Neymar, do Paris Saint-Germain, Douglas Costa, da Juventus e Tyson, do Shakhtar Donetsk. Vamos lá, deixar Neymar pro final. A gente tem Douglas Costa. Você levaria Douglas Costa, Mani Manente? Eu levaria. Eu acho que assim, há 10 anos atrás, quando ele ainda jogava no Grêmio, a gente gostava de chamar ele de Douglas Bosta. ele era aquele jogador leve, mas que gostava de... Não tinha muita cabeça, assim, tinha 18 anos o guri também, não tem como culpar ele. Mas ele é aquele que dava muito drible sem objetividade, driblava pra lateral. Driblava pra trás. Driblava pra trás, pra lateral, driblava no meio do campo pra tocar atrás pro volante depois, sabe? Umas coisas assim meio sem pé nem cabeça. Mas teve a oportunidade de falar pro Shakhtar, pegou seu ritmo, ganhou massa, evoluiu bastante, fisicamente, taticamente, como jogador também. Ele mesmo fala que no tempo do Grêmio lá ele não estava bem, ele aprendeu bastante nesse processo todo. E eu acho que vem forte, vem com uma ótima opção, uma excelente opção pro Brasil nessa vez. Concordo com você, Douglas Costa, eu acho ele um jogador excepcional, muito bom mesmo, seria titular em quase todas as seleções do mundo. É um jogador que depois que saiu do Shakhtar foi pro Bayern de Munique do Guardiola, jogou muita bola lá, depois o Guardiola saiu, ele perdeu espaço, acabou se reencontrando agora na Juventus, vem de boa temporada, deu um susto aí na gente, né, chegou contundido na apresentação da seleção, mas tá tudo bem com ele, acho que ele vai ficar fora do primeiro amistoso, mas ele tá confirmado na Copa. Ele é um jogador que eu vejo diversas possibilidades pra ele. Ele é reserva, mas ele pode entrar todas as vezes que a gente vai ganhando no segundo tempo, ele pode entrar, ganhando ou perdendo, tanto quando a gente precisar de força física pra tentar furar uma linha, e pra mim principalmente precisar puxar um contra-ataque. Ele é um cavalo, né, fisicamente, ele é muito rápido, muito forte, puxa muito bem o contra-ataque. Contra a Alemanha teve uma jogada curiosa que ele puxou o contra-ataque tão rápido que não tinha mais ninguém acompanhando ele. Ele olhou pra área, não tinha ninguém, ele teve que esperar. Pois é. Exatamente, então a gente tem excelente opção com Douglas Costa. A gente tem Neymar, que chega e deu esse susto, a gente machucou o dedinho do pé. O senhor Marquezine teve a cirurgia mais badalada da história, né? Eles tiveram que isolar uma área do hospital pra poder ter a cirurgia dele. Depois levaram ele de helicóptero pro Rio de Janeiro. Bruna Marquezine foi liberada das gravações da novela. Realmente é um mito. E também o famoso Neymídia, né? Pois é. E ele chega baleado pra Copa, mas ao mesmo tempo que isso traz um pouco de tristeza, a gente fica feliz porque a gente realmente dessa vez tem vários jogadores pra suprir uma possível fase ruim dele, principalmente no início. Eu acho que com o tempo, com o passar da Copa, ele vai adquirindo a forma, mas o início talvez ele chegue mal. Mas a gente tem aí o William, a gente tem Felipe Coutinho, Douglas Costa, a gente tem Tyson. O que é que você fala de Tyson? Cara, Tyson, nada a declarar, pelo amor de Deus. Eu acho que é o único furo que tem aí desse ataque, dessa escalação do ataque, seria o Tyson. O pessoal falou muito sobre convocar o Luan. Eu acho que o Luan também não seria uma boa convocação, porque o Luan tem sido muito inconstante. Mas eu acho que o Tyson também já é demais pra mim. Eu também não chamaria o Tyson, mas eu chamaria o Luan. Eu acho que Tyson não acrescenta nessa seleção, entendeu? Eu acho que ele é um jogador que tem as mesmas características dos outros e um pouco pior. Eu acho ele um bom jogador, claro que é um bom jogador, mas eu acho que ele não dá pra gente nenhum tipo de possibilidade diferente. Ele vai ser no mínimo um substituto aí, caso o Neymar machuque, aí depois o William machuque, aí ele entra ele. Entendeu? Eu acho que ele não acrescenta muito nessa lista, não. E é que se tiver alguma adversidade e precisar mudar um pouco o jogo, não vai ser ele que vai entrar, né? Com certeza. Quem vai entrar vai ser Douglas Costa, ele vai entrar com Roberto Firmino, até
próprio Fred, que faz bem a ponta, eu acho que Tyson, ele vai entrar naquele jogo contra a Suíça, o Brasil vai estar dando 3-1, aí ele vai botar Tyson, só pode dizer que botou todo mundo. É só pra justificar a convocação. E só quem não vai entrar é Cássio. E tem aquela história de que ele fez quantos jogos pela Champions? Então, o Tite usou, né, essa justificativa, falando que pesa muito o histórico dele de ter jogado Champions. Se eu não me engano, ele falou 80 jogos, mas falando assim agora parece muito jogo. Mas ele usou essa justificativa aí, que ele conhece os caras. Champions? Pois é, mas se você parar pra pensar assim, 80 jogos na Champions, a gente, em off, a gente conversa assim que a Champions só começa de fato a partir das quartas de final, né? Então o cara tá no Shakhtar, uns 6 anos, 5 anos, por aí. Joga a fase de grupos, joga a fase das oitavas de final, só a fase de grupo mais oitavas já são 8 jogos. Aí o Shakhtar deve ter beliscado aí algumas quartas de final há alguns anos aí. Pô, se ele tá há 6 anos, é no mínimo 48 jogos. Não deve ter... Não foi tão difícil assim ele completar esses 80 ou quase 80 jogos assim, sabe? Muito jogo com time... contra time ruim, sabe? Então, eu acho que não é uma grande justificativa, assim, dizer que porque ele jogou 80 jogos ele tá bem rodado. Não, vai ter jogo que, porra, deve ser pior do que Brasileirão Série A, sabe? O time adversário. Muito pior, você é doido. A gente vai ter que confiar no Tite nessa, né? E a gente tá com tantas opções que a gente acaba deixando um pouco pra lá isso, né? Não é como nos outros anos. Por exemplo, Neymar machucou, né? Contra a Colômbia e tal, e entrou Bernard, alegria nas pernas. Em 2010, a gente tava com o Kaká sentindo, tomou o terceiro cartão, aí você olhava pro banco. A gente tinha Júlio Batista, nada contra Júlio Batista. Na época eu até queria ele no meu time, mas não na seleção. A gente tinha... Pois é. Não, Júlio Batista em 2010... Se não me engano, foi no ano... 2 anos depois ele tava no time do Cruzeiro, que foi bicampeão. Exatamente. Exatamente. Então a gente tem Júlio Batista, a gente teve Grafite. Grafite, puta que... Cara, Grafite botava a gente, né, cara? Botava a gente nessa Grafite. Ele deixou de fora o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho eu concordei, ele não ter... claro, mas é porque você é hater. Não, mas... o Ronaldinho Gaúcho não tava bem, velho. Mas ele, no Milan, ele não tava bem para o nível que a gente era acostumado dele. Mas se você for parar pra olhar os jogos hoje, ele tava muito bem em termos de nível com relação a Júlio Batista, entendeu? Uhum. E é um cara que, querendo ou não, é uma opção técnica pra você colocar num jogo que você precisa de um toque diferenciado, que o time não tá bem, que você precisa da criatividade de alguém, entendeu? Mas eu nem acho fosse que pra ser reserva. Eu não colocaria pelo histórico que ele tava. Eu acho que eu ainda acho que ele não tava tão bem assim. E tinha aquele fato assim de que era muito problema, não teve lá alguns escândalos lá com Berlusconi, coisa assim. Teve, mas então, é isso. Eu acho que o Dunga acabou não convocando pra evitar um pouco esse tipo de polêmica, Mas meu time era esse mesmo, é Ronaldinho Gaúcho, é Ronaldo Travecão, Wagner Love, Adriano Imperador. O negócio é esse mesmo. Eu sou flamenguista e flamenguista tem que ser assim. É o bonde. É o bonde sem freio, né? É o bonde sem freio. O bonde sem freio que ganha a Copa, rapaz. Mas é isso aí. Então, Mani, escala aí sua seleção. Vamos aqui, a escalação da seleção brasileira de Mani Marentes. Solta a vinheta. Recebendo o Cocu, de novo com o Cocu. O Cocu apertou. Então, amigos aqui da Rádio Sureba, vamos aqui para a escalação. No goleiro, Alisson. Lateral direito, Danilo. Dupla de zaga, Miranda e Marquinhos. Lateral esquerdo, Marcelo. Para nossa miolo de campo, a gente tem ali Renato Augusto, Paulinho e Fernandinho. Para as pontas, a gente tem Felipe Coutinho e Neymar. E centralizado, Gabriel Jesus. Eita, pau, isso aí. Gostei. Jesus no controle, né? Jesus no controle. Bota Jesus na frente de tudo, né? Pois é. Meu Deus do céu, que blasfêmia. E então você vai quase com a seleção titular do Tite mesmo, trocando praticamente ali Casemiro com Fernandinho. Pois é, eu ia mais ou menos isso aí mesmo. Tá certo. Então, agora minha escalação. Nós temos Alisson, camisa número 1 no gol. No lateral direito, camisa 2, nós temos Danilo. Na zaga, Thiago Silva, camisa 3. E Miranda, camisa 4. Lateral esquerda, fechando a linha, Marcelo. Meio de campo com a 5, Casemiro. Paulinho, camisa número 8. Ou até mesmo número 15. E o William, camisa número 7. Tem o Felipe Coutinho, número 11. Neymar, camisa número 10. E Roberto Firmino, o safadão, camisa número 9. Minha escalação é essa, só que aí eu tenho um... Então, aí no miolo você colocaria Casemiro e Paulinho e o William. Calma. Certo. Esse seria minha escalação a princípio. Nos jogos contra a Sérvia, nos jogos contra a Suíça, esses jogos que a gente vai enfrentar na primeira fase, eu colocaria essa escalação, porque a gente precisa furar as linhas. Sim. Agora, França, Alemanha e Argentina, eu tiraria o William ou o Felipe Coutinho e entraria com o Fernandinho. Fernandinho é um jogador que parece assim que eu tô querendo retrancar o time. Mas
na verdade eu simplesmente vou... Fernandinho no Manchester City, ele joga bem solto com o Guardiola, tem muita liberdade pra sair jogando, tem essa qualidade, e ele ia liberar Paulinho. Então ia ser um jogo que a gente ia ter mais pegada de marcação, certo? Um pouco menos de criatividade, mas a gente ia continuar tendo uma boa saída de bola, a gente ia ter Paulinho podendo chegar mais. Eu acho que tem essa variação aí que o Tite vai pensar bastante, né? Eu coloco aí Thiago Silva na zaga, junto com o Miranda. Eu acho que é uma pulga atrás da orelha dele. Ele veio quase todos os jogos com Marquinhos e Miranda, só que nos últimos ele vem testando o Thiago Silva, que é um jogador com mais experiência. Eu acho que ele tá querendo botar Thiago Silva. Acho que ele vai de Thiago Silva. Eu não sei. Será que não era melhor botar o Fernandinho antes pra pegar esse entrosamento? Porque tem aquela coisa, o Fernandinho, você ia liberar um pouco mais o Paulinho, ele acabaria sendo uma surpresa até pros times um pouco mais retrancados, uma bola de fora da área, até numa jogada de lateral, coisa assim. Será que já não era melhor pegar esse entrosamento? Não, eu entendo o seu argumento, eu acho difícil até ter uma resposta certa pra isso, mas eu realmente acho que nos jogos que a gente vai pegar contra a Suíça, contra a Sérvia, a gente tem que entrar já com o William, porque esse tipo de jogo é um jogo difícil de quebrar as linhas, entendeu? No momento que a gente fizer 1-0, a gente faz 3. Só que é um jogo difícil de fazer o primeiro, né? A gente tem milhões de exemplos aí durante as Copas desses times que o time grande não consegue sair do zero. E aí empata 1, empata 2 e é eliminado na primeira fase. Nunca eu acho que vai acontecer isso, obviamente. Mesmo com o Fernandinho, porque eu acho que a gente tem talento demais nesse time. Só que eu já entraria com o William, entendeu? Porque esses times vão vir muito atrás. Não tem a necessidade pra mim de começar com o Fernandinho. E eu acho que a gente vai seguir essa linha. Sei. Eu concordo com o professor Tite. Então é isso. Fechou. Vamos torcer aí pra nossa seleção canarinha brilhar, torcer pro professor Tite, né? Estamos aí com fé no professor. Na verdade, eu acho que dessa seleção inteira, a pessoa que a gente tem mais fé é o treinador, né? E vamos agora, próximo bloco, a gente vai discutir algumas curiosidades da Copa da Rússia, algumas situações e histórias interessantes que a gente vai prestar atenção pra poder curtir a Copa ainda mais. E vamos lá. Então, para começar com curiosidades sobre a Copa, eu vou começar com a melhor de todas as curiosidades. Nenhuma de que eu vou falar agora vai bater essa curiosidade. Putin era espião da KGB. Meu Deus. Não, sério, se você procurar. Você que está ouvindo aí o Mistureba Agora, coloca no Google Putin e Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos na época. Vai ter uma foto do Ronald Reagan apertando a mão de um pequeno russinho lá acho que era na Praça Vermelha. E aí atrás desse guriazinho tá lá o Putin com uma câmera fotográfica se disfarçando de turista lá, mas era espião da KGB e tava controlando tudo o que tava acontecendo ali. Porque, na verdade, eu acho que não tem um russo ali que não era espião, né? Até o gurizinho já era espião da KGB. Meu Deus. Ótima curiosidade essa aí. Não, nenhuma vai ganhar. Foi mal, nenhuma vai ganhar. Eu tenho um aqui muito interessante, né? Que realmente me deixou um pouco chocado. O mascote da Copa é um lobo, certo? E o nome dele é Zabivaca. Cara, é tipo Zabivaca, mas é melhor do que Fuleco. Eu ia perguntar agora, qual é o nome do tatu bola aqui do Brasil? Fuleco, né? Zabivaca. Tudo bem, vamos lá. Uma coisa interessante que eu tava vendo, né, é que onde a gente vai estrear, o Brasil estreia em Rostov, né? E Rostov tem algumas situações interessantes. Rostov é conhecida como a capital dos serial killers. Conhecida também como Cidade da Morte. E também como Casa dos Maníacos. Por quê? Pra você ter ideia, é uma cidade que fica no sul da Rússia, né, e tal. O Brasil joga contra a Suíça lá, no dia 17 de junho. E se você abrir um livro de turismo, chega lá, Rostov, o que tem pra fazer em Rostov? Aí vai estar escrito: matar gente, pelo visto. Não existe razão particular para ficar aqui, além de um dia. Matar gente, pelo visto, né? Chega um dia, mata e vai embora. Exatamente, mas segundo dados da polícia, entre 87 e 99, mais de 34 assassinos em série foram presos na região. E como é que eles explicam isso? Eles falam que, na verdade, não é que lá tem uma água contaminada e que as pessoas são malucas. O argumento dele é simplesmente que lá eles são melhores em prender serial killers. Por que não, né, cara? Exatamente, né? Lá tem uma história sinistra, né, que... esqueci até o nome dele agora, Andrei, alguma coisa, né? Ele era um engenheiro que se mudou pra União Soviética e ele confessou 56 assassinatos violentos em 78 e 90. E ele foi preso porque a polícia russa começou a contar com um psiquiatra. Sendo que antes disso, para muitos russos, eles não admitiam nem a existência de problemas mentais, entendeu? A existência de problemas mentais. Olha só a maluquice. E lá também tem outros serial killers, né, conhecido como o açougueiro de Rostov e o estripador vermelho. Essa é a cidade que a gente vai estrear. Bom, uma cidade família, uma cidade... Jael Cruel estaria muito bem nessa cidade. A gente deu mole não levar o cara por isso. Deu mole, né, cara? O cara é cruel.
né? A gente tem outra coisa interessante agora, são questões de recordes, jogadores que podem atingir situações nessa Copa, certo? Cafu tá vindo pra bater o recorde ou não? Não, o Cafu já deu. Exatamente disso, como um recorde muitas vezes não significa nada. A gente tem apenas 3 jogadores que marcaram gols em 4 Copas diferentes. A gente tem Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. Sim. A gente tem Uli Seeler, alemão, e a gente tem Miroslav Klose. Impressionante como um jogador como Klose, que é um bom jogador, mas nada espetacular. Ele é simplesmente o maior artilheiro de todas as Copas. Pois é. E ele tem gol em 4 Copas diferentes. Pois é. Uma dessas Copas ele nessa fez Copa 6 gols em um jogo só. 5 jogos em um jogo só, contra a Arábia Saudita em 2002. Foi. 8-0, não foi pra lá, né? Foi, acho que 5 gols de cabeça de Klose e 6 ou 7 gols de cabeça durante o jogo todo. Falha. Exatamente. Vamos falar sobre bola aérea, né? Vamos falar sobre bola aérea, você que gosta. E aí, nessa Copa a gente tem um jogador com a chance de bater. Você consegue adivinhar quem é? Um jogador com chance de bater? Não, eu já digo, você não vai adivinhar quem é. É Tim Cahill, da Austrália. Caralho! Ou seja, Tim Cahill pode se juntar a Pelé e Klose como um jogador fazer gols em 4 Copas diferentes. Por que não, né, cara? Meu palpite é que ele vai conseguir. Qual é o grupo da Austrália? Cara, o grupo da Austrália, dê um segundo. A Austrália vai jogar no grupo da França. França, Austrália, Peru e Dinamarca. Ah, chance muito grande. Se o Peru não vai fazer gol, cara. Faz, Dinamarca também. Outra coisa interessante é sobre o Peru, né? Sim. Falar do Peru é sempre bom, porque dá 300 trocadilhos, né? Lógico. Mas a verdade é que o Peru, ele dá sorte. Sempre deu sorte. Cara. Todo mundo vai querer enfrentar o Peru, porque nas 4 Copas em que o Peru participou, a seleção campeã o encontrou pelo caminho. Olha. Então todo mundo vai correr atrás do Peru. Sua vez, faça aí a sua. A minha? Na Copa passada a gente teve a música da Copa gravada pela Shakira, pelo... Não, faça aí seu trocadilho com o Peru. Ah, tá. Eu acho que a seleção campeã vai ser campeã com o Peru na mão, não tem jeito, vai dominar bem o Peru. Se souber dominar bem o Peru, chega na final. Exatamente, como é que você quer ser campeão se você não sabe enfrentar nem o Peru, né? Não sabe dominar nem o Peru, né, cara? Porra. Então vai lá, o que é que você tava falando? Bom, a minha curiosidade é que na Copa passada a gente teve como cantores da música da Copa, a gente teve Shakira, Jennifer Lopez, Rick Martin, Pitbull e Cláudia Leite. Veja só, eram uma galera de peso aí, a Shakira, que tinha o Piquet jogando na Copa também, tinha a Jennifer Lopez. Waka Waka. E para essa Copa a gente tem aqui o Will Smith, Nick Jam e Era Streff. Pra ser bem sincero, eu não conheço nenhum desses 2 últimos. O Will Smith, nessas horas que a gente lembra que ele é rapper americano também, né? Não só ator americano, também rapper. Pois é, vamos ver se a música vai ser boa. Disseram que já vazou a música, mas não parei pra ouvir. Como assim, cara? O Will Smith na Copa da Rússia? Por que não, né, cara? Tudo bem. Por que não? Essa pergunta. Velho, realmente impressionante. Até que falando, a produção da canção ficou por conta do DJ e produtor Diplo, que trabalhou com as brasileiras Anitta e Pablo Vittar no single Sua Cara. Ou seja, tá em boas mãos. Recebendo o Cocu, de novo com o Cocu. O Cocu apertou. A gente tava falando mais cedo sobre jogadores que não foram convocados, né? Você falou que a seleção da França, tava muita gente falando, e tinha uma seleção que não foi convocada melhor do que a que foi. Pois é, o jornal espanhol falou aqui que a seleção francesa que não foi convocada ganharia de qualquer um. Diz que a seleção deixou de fora Rabiot, Condove, Laporte, Ribéry, Benzema, Payet. Então, disseram que reunindo essa seleção que não foi convocada, ganharia de qualquer um. Aquela, né, cara? Então, por falar em seleção exageros não convocados, né? Pois é. Eu fiz aqui uma seleção de não convocados pra gente ver. O primeiro, a gente tem um goleiro que todo mundo ficou um pouco assim, que não foi convocado, é o Joe Hart. Ele foi titular da seleção inglesa nos últimos anos. Sim, verdade. Né? Só que a seleção inglesa vive um processo de renovação, né? Você chamaria o Joe Hart? Ele faz falta pra você na Copa? Assim, a gente tem... Foda-se o Joe Hart, né, cara? Vamos falar sério, tem 3 goleiros, por que não levar esse filho da puta, velho, como terceiro goleiro? Porra, o cara tem que ser muito desagradável, o cara tem que peidar muito fedido pra não chamar o cara pra Copa, sacou? Como terceiro goleiro. Porra! Exatamente. A gente tem outro francês aqui na zaga, eu coloquei o Colsini, né? E o zagueiro do Arsenal. Ele se contundiu, até se recuperou, mas o técnico preferiu não convocá-lo. A gente tem o zagueiro Mustafi, né, da Alemanha,
foi destaque na Copa das Confederações e não foi convocado. A gente tem Alexandro, lateral esquerdo, que eu gostaria de ver ele na Copa, mas tudo bem, eu entendo. A gente tem Payet, francês. A gente tem Nainggolan, não foi convocado, da Roma, o belga, né? Isso mostra como é forte a geração belga. E ele anunciou que não joga mais pela seleção da Bélgica depois que ele não foi convocado para a Copa, Nainggolan. A gente tem, pois é. Não, também. Não, é mimimi. A gente tem Rabiot também, mandou uma carta para a Federação Francesa dizendo que ele não quer ser colocado entre os suplentes, né? Que são aqueles 7 para caso de emergência. Ele pediu para não ser chamado como suplente, que ele não quer. Ele ficou muito puto que não foi convocado. A gente tem Cesc Fábregas, né? Nome de peso fora da Copa também. Mas ele não envelheceu bem, vamos ser sinceros. A gente tem Ribéry fora da Copa, que mesmo velho eu levaria sem pensar 2 vezes. Dá um caldo, com certeza. A gente tem Benzema, que não é convocado por um motivo esdrúxulo, né? Ele é acusado de chantagem contra o compatriota dele de seleção, Valbuena. E isso por causa do vídeo íntimo. E aí depois desse escândalo ele não foi mais convocado. Surreal. E a gente tem ele, o mito, um dos meus jogadores favoritos, que super jogaria no meu Flamengo, o bonde sem freio, Zlatan Ibrahimovic. Ele se aposentou da seleção e não joga Copa. A seleção suécia que sempre se resumia em Ibrahimovic e Larsson, agora é só Larsson, né, cara? Pois é, eu não sei nem se o Larsson joga mais, hein? Joga? Ele tá convocado, deve entrar pra fazer uma graça, mas acho que não joga, acho que não. Mas ele é o mesmo Larsson, porque a impressão que eu tenho é que todo mundo da Suécia se chama Larsson. Todo mundo termina com som no final, é o filho do Lars, né? Pois é, fora os jogadores que não vão pra Copa, porque a seleção ficou fora, né? Como Robben, Sneijder. Caralho, a seleção da Holanda, a seleção da Itália foi foda. Acho que são. E a gente tem Buffon, a gente tem Verratti. Não, você está expressando do principal. Como você está expressando de Boca Negra dos Estados Unidos? Pois é, Boca Negra, Outdoor, os eternos Donovan. Exato. Não, a Itália a gente fica sem Bonucci e Chiellini, que pra mim são 2 dos melhores zagueiros do mundo. A gente fica sem a Laba da Áustria, que embora a Áustria seja fraca, é um dos melhores laterais esquerdos do mundo. E fica sem o Chile, né? Sem Vidal, sem Alexis Sanchez. A gente, e o Chile, destaque da Napoli tá fora também. O Chile fez uma Copa incrível em 2014. Não, cara, não dá pra explicar o Chile, não. Não dá pra explicar o Chile. A gente tá sem Robben, sem Bale, né? A gente tá também sem Dzeko, que tá se destacando muito na Roma. O Bosnio, né? Não foi pra Copa. O goleiro Romero, argentino, tá fora da Copa, né? Lesionou o joelho, tá fora. Isso, foi uma lesão, uma coisa assim. Isso. Então a gente tem aí diversos jogadores fora da Copa por convocação, né? Por opção do técnico e também por lesão. E por cagada, Vamos torcer. E por cagada na vida. Exatamente. Pois é, a gente tem essas situações. A gente tem uma situação interessante também, que é o árbitro de vídeo, né? A gente vai ter a primeira Copa com árbitro de vídeo. Você é a favor do árbitro de vídeo, Mani Manente? Cara, vamos falar assim, idealisticamente, eu sou muito a favor do árbitro de vídeo. Sempre tem aqueles argumentos assim que vai acabar com a discussão no futebol e a graça é isso. Porra, não é, cara. Eu acho assim... Só se for de maneira bem feita, né? Não, eu acho que, assim, no futebol americano, o árbitro de vídeo não estraga o jogo. No tênis, não estraga o jogo. No vôlei, não estraga o jogo, o recurso de vídeo. Só que eu acho que do jeito que está sendo implementado, eu acho que é a mesma coisa que nada, porque tem um árbitro de vídeo, mas no final, quem pede para visualizar é o árbitro principal. O árbitro de vídeo, ele não pode nem dizer que o árbitro apitou errado, ele só pode dizer assim, tem um lance para você ver. Não diz nem se é assim, acho que foi pênalti na área, só tem um lance. Aí se o árbitro... Eu acho que ele nem pode dizer não, viu? Eu acho que ele pode dizer que acho que ele pode sinalizar alguma coisa, mas ele não pode nem falar, é só sinalizar, sabe? Assim, pra mim o ideal é que fosse no estilo tênis, né? O desafio. Dá pra um time 1 ou 2 desafios por tempo e acabou. Um desafio a cada tempo tá perfeito, sabe, cara? Porque daí... E obviamente, qualquer lance de gol, ou seja, o lance parou, aí você pode dar uma olhada. Exato, pode vir partir da própria arbitragem, né? Eu acho que... Não tem por que não poder partir do cara do vídeo se o lance tá parado. O árbitro de vídeo é o que teria que ter maior poder, porque ele é o que tem a visão mais privilegiada. O cara tem lá 20 ângulos diferentes da bola, do lance ocorrendo, sabe? Então, acho que ele que tinha que ter todo o poder de chegar na hora e falar revisita isso daqui porque fez alguma coisa errada, sabe? Entendi. Só que a FIFA, vamos falar um pouco assim, a gente sabe que o futebol sempre dá aquela impressão de que eles gostam de ter um espaço pra mutreta, né, cara? Gostam de deixar um espaço assim pra... Se você fizer isso, você tira o espaço da mutreta. Exato, não pode deixar tudo perfeito, né? Tem que deixar aquele espaço pra aquele gol irregular, essa coisa assim, é complicado. A mão de Deus.
Exatamente, mão de Deus, ou então uma Coreia do Sul na semifinal da Copa, umas coisas assim. Pois é, e agora eu vou jogar uma zica. A zica é o seguinte: as últimas 2 Copas, o atual campeão saiu na primeira fase, logo a Alemanha tá fora. Tomara, viu? Tomara. Pois é, a Espanha foi eliminada na primeira fase, na Copa de 2014, né? Tomou aquele atropelo. Nas últimas 2 Copas não, tá, nas últimas 2 seguidas. Mas em 2002 em 2010, em 2010 a Itália foi eliminada. Em 2002 a França né, foi eliminada na primeira fase. Em 2010 a Itália foi Seneca... eliminada na primeira fase e 2014 a Espanha. A única que não foi eliminada, a atual campeã dessas últimas, foi o Brasil, que em 2006 perdeu nas quartas, né? Então a Alemanha se cuida, meu filho. Se cuida. A gente tem aí a Alemanha no grupo com México, Suécia e Coreia do Sul. Meio difícil, né? São 3 times mais fracos, mas também nenhuma mosca morta, total. Vamos ver aí, mas a Alemanha vai passar. A Alemanha vai passar. A Alemanha é a seleção mais constante que tem nas últimas Copas do Mundo. Foi vice-campeã em 2002, foi, se não me engano, no 3º ou 4º lugar em 2006. Sim. Perdeu na semifinal mesmo. Foi perdeu na semifinal. 2010 também perdeu pra semifinal. Acho que até pra Espanha ou pra Holanda? Perdeu pra Espanha de 1-0. Perdeu pra Espanha de 1-0. 2014 foi campeã e chega bem. Em 2017 jogou a Copa das Confederações com time reserva. E o time reserva ganhou a Copa das Confederações. Ou seja, tá com um time muito bem estruturado para essa Copa e para as próximas gerações. Isso, vale lembrar que nessa Copa agora, a convocação deles tem apenas 9 campeões do mundo. Pois é. Então tem uma renovação muito grande. Alguns jogadores pilares daquele time foram aposentados. Schweinsteiger, Philipp Lahm, Klose. E deu espaço para novos centroavantes, novos jogadores, né? Falando do centroavante é que Klose aposentou e realmente não veio outro. Eles têm Mário Gomes, que é muito fraco, na minha opinião. Então, minha opinião é que eles vão acabar jogando com um jogador mais móvel na frente, né? Tem a curiosidade de Marcos Reus, enfim, vai jogar a Copa. Marcos Reus, ele jogou a Euro de 2012 e desde lá ele não consegue jogar os torneios pela Alemanha por questões físicas. E ele chega inteiro pra Copa, né? É uma coisa ruim pra gente, mas pro futebol é muito bom, porque é um jogador muito bom. Pra mim é um dos melhores do mundo e não tem o reconhecimento exatamente pela questão física do jogador do Borussia Dortmund. Mas fica calmo, porque sempre tem aquela lesão de última hora, né? Não, coitado, velho. E agora a gente vai entrar na discussão mais chata da história do futebol, né? A gente tem Messi e Cristiano Ronaldo, possivelmente a última chance de cada um de ser campeão. Eles estão indo pro 4º Mundial deles, né? Cristiano Ronaldo tá com 37 anos, ou com 33 anos, desculpe. Tá 37 já, caralho. É o atual campeão da Eurocopa, vai jogar pra ganhar de 1-0. E a gente tem Messi na Argentina, que pra mim, de nome, é fortíssimo. Mas na seleção não São Paulo vai ter muito trabalho. São Paulo vai ter muito trabalho pra botar esse time pra jogar, viu? Na Argentina, as últimas 2 Copas têm sido assim. Chega, dependendo de Messi, todo mundo curioso, será que o Messi vai render na Argentina o que rende no Barcelona? Obviamente não vai ser. No Barcelona, os jogadores. Porque a Argentina não é o Barcelona. Pois é, os jogadores que tem no Barcelona, o esquema tático do Barcelona, tudo isso proporciona o Messi jogar o melhor dele. E não é o que a gente encontra na Argentina. Embora Messi lembrou bem o melhor dele, né? No jogo que a Argentina precisava vencer de qualquer jeito pra ir pra Copa, e ele botou o time debaixo do braço. Pois é. Levou. Será que ele vai fazer isso durante a Copa? Eu acho meio difícil. Até a última Copa lá que a Argentina foi vice. A Argentina vice tem 3 letras, já dizia Zagallo. Que ele ganhou o melhor do mundo da Copa, sendo que ele não fez uma Copa assim vistosa. Exatamente. Né? A Argentina chegou onde chegou porque, vamos confessar, a Argentina pegou o caminho mais fácil de todos E sim, e quando jogou contra a Holanda estava sendo pra mim a melhor seleção da Copa. Também. Tive o prazer de ver a Holanda botando 5-1 na Espanha, aqui na Fonte Nova. E o time realmente tremeu pra Argentina, jogou todo atrás, jogou muito mal. Pois é, acho que se mantivesse o esquema, o jogo, o ritmo que tava jogando, passava da Argentina fácil. Se a gente for pensar, a Alemanha empatou o jogo na primeira fase, a Alemanha foi pra prorrogação com a Argélia. O jogo que fez a Alemanha subir de patamar foi realmente a miséria do 7-1. Pois é. E a Alemanha, ela tava... A todo jogo eles mudavam o esquema tático. Toda hora, se não me engano, eles estavam jogando 3-5-2 com o Philipp Lahm de volante, e depois botaram o Philipp Lahm de lateral direito. Acho que até em lateral esquerdo ele chegou a aparecer em algum momento lá durante a Copa. Ou seja, a Alemanha ela tava tentando se encontrar ainda. Ela não tava com o time fechadinho, não. Ela tava procurando, enquanto que a Holanda não tava sendo
um rolo compressor, hein? Pois é, a gente fica até aí pro algum outro podcast, quem sabe, aí a gente falar sobre a história das Copas e as nossas experiências mais emocionantes que a gente já teve em Copa, que eu acho interessante. É só pra fechar essa parte, você como amante do futebol, qual foi, assim, aquele momento inesquecível de Copa do Mundo que você viveu? Não que você viu em vídeo. Cara, que eu vivi... Eu tenho um que vai sair logo na minha cabeça. Nunca consigo esquecer. Eu penso nele todas as semanas, eu acho. O segundo gol do Ronaldo na... Não. Eu lembro bem desse, mas Uruguai e Gana. Aquele... Último minuto da prorrogação, Soares defende a bola com a mão e é expulso. Gana perde o pênalti com Asamoah Gyan. E nos pênaltis o Uruguai passa pra semifinal. Eu nunca vou esquecer disso, não. A Copa na África, a Gana ia ser a primeira seleção africana a ir pra semifinal de Copa do Mundo. A seleção da Gana era muito forte. E o Soares defendeu o gol, a bola ia entrar, ele pegou a bola com a mão, foi expulso, saiu chorando, aí acabou se tornando o grande herói do Uruguai naquela Copa. Esse momento é inesquecível pra mim. É tipo assim, é a magia do futebol, embora nesse caso aí o infrator recebeu muita vantagem. Cara, o futebol não é tão justo assim, né, velho? Cara, eu acho que a cena mais emblemática que eu tenho de todas as Copas, se a gente for falar assim de comemoração, foi a Copa de 2002, óbvio. Uma cena muito boa que eu tenho é a do Rivaldo recebendo uma bolada na coxa e botando a mão na cara. Essa daí é muito bom mesmo. Mas, no mesmo jogo que Luizão caiu fora da área e deu pênalti. Não foi no mesmo jogo, não. O Rivaldo acho que foi semifinal ou final que ele fez isso aí. O Luizão foi no primeiro jogo. Foi contra o mesmo time. Foi na semifinal, então. Foi contra a Turquia. Isso, exatamente. O Luizão puxou... Era da meia lua, o cara que se puxou o cavalo pênalti. Ali foi foda. Mas eu acho que a maior cena não foi nem um lance do jogo em si. Na verdade, foi uma mistura do lance do jogo com uma coisa que aconteceu fora do jogo, velho. Eu, na época de 2016, eu tava no ensino médio, então todo jogo do Brasil a gente fazia um churrascão lá em casa. Em 2006, você quer dizer? Isso, 2006, desculpa. Em 2006 a gente se reunia fazendo um churrascão lá em casa, assistia o jogo do Brasil. E aí, no jogo contra a França, aquela eliminação com o gol do Henry e passe do Zidane, a gente começou a assistir o jogo pela Bandeirantes, Brasil atacando, começando a fazer pressão e tudo mais, e aí eu mudei pra Globo, e o Brasil começou a levar pressão. Daí o amigo meu falou assim, porra, cara, volta pra Band, caralho, a gente tá começando a tomar pressão. Voltei pra Band e o Brasil começou a reagir e tal. Voltei na Globo, o Brasil começou a tomar pressão nele. Filho da puta, já falei, tira da Globo e bota na Band, pô. Aí tá, aí o jogo rolou, assim, aí teve aquela falta acho que foi do Cafu, em cima do Zidane. E aí eu falei de sacanagem, vou assistir esse gol da Globo. Aí todo mundo, vai te fuder, coisa assim, coloquei na Globo, gol da França. Caralho. Na moral, velho, acabou a galera botando a culpa em Roberto Carlos. A cara dos meus amigos, aquela cara de descrente que foi gol, sabe? Os caras coisam assim. Não, foi muito triste. Cara, filho da puta, o culpado é você aqui nessa porra. Acabou as férias, porque se o Brasil chegasse na final, era férias na Copa, cara. Filho da puta, acabou as férias do colégio por sua causa. É muito bom que no futebol não tem ateu, né? Não, volta ateu. Não tem ateu, não. Bem dado, porque esses dois que falaram comigo eram ateus. Você derrubou essa seleção, mano. Essa seleção era forte demais. Essa seleção tinha Dida, Cafu, Juan, Lúcio, Roberto Carlos. Zé Roberto, tinha Gilberto Silva. Era Gilberto Silva, Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo. Isso. Tá de boa, né? Tá de boa, agora vamos ver o reserva. Cicinho. Você sabe que Edmilson foi pra Copa de 2002? Edmilson foi pra 2002, foi jogo de primeiro volante. Não, Edmilson não, desculpe. Anderson Polga, seu zagueiro. Anderson Polga foi pra completar a cota de jogadores do Grêmio, né, que o Filipão tinha que levar. Levou o Luizão. Isso, Edmilson jogava como se fosse uma forma de líbero, né? Porque o Brasil chegou na Copa jogando no 3-5-2, né? Era o Roque Júnior, Lúcio e Edmilson de líbero, e na frente só tinha o Gilberto Silva de Gilberto volante. Silva e tinha... Aí Kleberson. Não. No primeiro... Que entrou no lugar de Emerson, que se machucou. Não. No primeiro jogo, o Brasil jogou... Sim, foi Juninho Paulista. Foi Juninho Paulista, Ronaldinho Gaúcho e o Gilberto Silva de volante. Só que daí tomou aquele sacode da Turquia, daí ele preferiu tirar o Juninho Paulista e botar o Kleberson e adiantar um pouco o Edmilson pra dar liberdade pro Cafu e Roberto Carlos, que eram mais pontas do que laterais, né? Apoiavam bem pra caralho. E deu no que deu, né? O Kleberson teve um mês de ápice na carreira dele e foi na Copa ainda bem. E depois da Copa teve uma cena emblemática, só pra fechar esse assunto, que Kleberson foi pro Manchester United, e aí foi a apresentação do Kleberson, né? Foi tipo, Manchester United traz Kleberson e uma jovem revelação também, Cristiano Ronaldo. Porra, verdade? Caralho. Então, tipo, Cristiano Ronaldo pegou a carona na apresentação do pomposo Kleberson. Entendi, né, cara? Viva com essa, Cristiano Ronaldo.
E aí, vamos aos palpites? Bora, vamos fazer polêmica agora. Eita, já tô vendo, velho. Mani vai eliminar a Alemanha, Brasil, França, todo mundo na primeira fase. Então, como é que vai funcionar isso? A gente não vai fazer nada muito longo. A gente vai falar sobre os grupos. Se alguma seleção chamar a atenção de alguma maneira, algo que você queira colocar, né? A gente vai dizer quem classifica de cada grupo. A gente vai dizer qual vai ser a nossa final. E a gente vai dar nosso palpite pra artilheiro da Copa, pra melhor jogador da Copa e revelação. Tá bom? Beleza. Vamos começar com o grupo A. A gente tem Rússia, que nunca passou da primeira fase da Copa. Arábia Saudita, Egito, do menino Salah e Uruguai. Eu vou dar logo a minha opinião. Pra mim, o Uruguai passa em primeiro. Sim. Tem camisa, tem Suárez e Cavani, seleção forte, técnico há muito tempo. Sim. E o segundo lugar, pra mim, a Rússia vai ficar de fora. O Egito vai pegar carona no Salah, que a fase é muito boa, além da seleção do Egito não ser tão besta assim, não. É campeã da Copa das Nações Africanas, as últimas duas. Se classificou de maneira emocionante nas eliminatórias, chega pra Copa com certa moral, né? Chega com talvez o jogador com a melhor fase hoje no futebol mundial. Amanhã a gente vai ter a final da Champions, né? Vamos ver se é isso mesmo, se Cristiano Ronaldo vai fazer 3 gols de novo e é isso. Pois é. Mas pra mim passa Egito e Uruguai. O meu palpite ia ser esse daí também, Uruguai e Egito. Eu ia dizer que não sei se vai ter tanta influência assim, mas às vezes rola aquele fator casa, né? Da Rússia conseguir um destaquezinho aí por estar jogando em casa, pressionar a torcida, acabar arrancando alguma vitória aí inesperada. Então não é impossível a Rússia passar em segundo lugar nesse grupo aí. Não, de jeito nenhum. Mas... O nível é muito parecido com o Egito, eu diria. Não, exato. Então assim, vai que perde pro Uruguai, com certeza, mas aí digamos que empata com o Egito, ganha da Arábia, e o Egito também ganha da Arábia Saudita, e ficam os dois empatados aí no número de pontos. Vai que o saldo do gol passa aí, né? Então ganhar do Egito e ganhar com uma boa margem é o principal aí e vai lembrar que o Uruguai é mais forte, mas ele não chega a ser uma seleção dominante, né? Então eu não acho impossível o Egito ou a Rússia conseguir tirar um empatezinho ou até mesmo vencer. Pois é, mas eu acho que assim, o Uruguai é aquela coisa, tem cancha, já é acostumado com a Copa do Mundo, tem jogador rodado, tem o Luizito Soares aí que vai... Ele tá colocado? Claro. Então, quando ele não muda ninguém. Pois é. Não tem... Acho que não tem como fugir muito da primeira colocação em Uruguai, então, mas tem essa abertura aí pra Rússia também passar, se bobear. Pô, esse clima de Copa, tô ficando até emocionado aqui. Então vamos pro grupo B. Né? Não tem discussão, né? Não tem muita discussão. A gente tem Portugal, a gente tem Espanha, Marrocos e Irã. Quem passa, Maninho? Portugal e Espanha. Eu acho que Portugal passa na frente da Espanha, se duvidar. Você acha? Eu concordo, pra mim passa Portugal e Espanha, acho que a Espanha passa primeiro. Eu acho que a galera tá esquecendo até um pouco da Espanha, mas é um time que vem jogando bola. Eu acho que se a gente for pegar a Copa como um todo, a gente tem um patamar ali com França, Brasil e Alemanha. E aí a gente tem um segundo patamar com apenas a Espanha, e aí a gente tem um terceiro patamar com a Argentina. Eu acho, não porque de nome a Argentina pra mim tem o mesmo nível das maiores, só que eu acho que a Espanha pode ser campeã, viu? Chega aí pra brigar. Eu não sei porque a Espanha chegou na Copa de 2014 também com uma certa pompa toda aí, mas acabou bobeando. Foi eliminado na primeira fase. Na primeira fase. Então, assim, não duvido nada de Portugal ganhar da Espanha, mas aí é muito difícil da Espanha não ganhar do Irã e do Marrocos. Mas eu acho que Portugal acaba se classificando em primeiro lugar para isso aí. Acho que Portugal consegue arrancar uma vitória. Então, beleza. Eu acho que Portugal e Espanha até empatam, mas a Espanha vai golear Marrocos e Irã e o Portugal vai dar 1-0 safado, gol de pênalti. E Cristiano Ronaldo. Bem possível e provável. Então, é isso aí. Se você pudesse escolher um jogador espanhol pra naturalizar brasileiro, pra poder devolver o roubo de Diego Costa e Rodrigo, quem você naturalizaria? E eu vou ser logo de cara. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos? Eu não sei. Pra mim é o melhor zagueiro do mundo. O zagueiro, mas acho que o Brasil não precisa não tá precisando de zagueiro assim. Mas nessa aí o Brasil não tá precisando de ninguém, né? Tem essa. Cara, eu não sei, o Iniesta é um bom volante, mas a gente tá bem de volante. Talvez o Asensio. Mas o Iniesta é foda também, né, cara? Iniesta é o melhor jogador espanhol, só que tá em decadência. Já vai se aposentar, já fez a despedida do Barcelona. Não, ele vai sair do Barcelona, ele foi jogar no Japão agora. Então, beleza. Vai lá, puxa o grupo C aí, Mani Manente. Nosso grupo C, ele tem França, Austrália, Peru e Dinamarca. Eu acho que a França, se jogar o que vem jogando aí, passa em primeiro lugar tranquilo. Se duvidar até com 3 vitórias, mas talvez ela se aperte um pouco aí tem um pouco de dificuldade com o Peru e com a Austrália. A Austrália sempre provoca um pouco de dificuldade aí, mas acho que França passa em primeiro lugar e fica aquela briga gostosa ali entre Austrália e Peru. Dinamarca não é uma seleção besta, mas eu acho meio complicado pra Dinamarca seguir adiante. Pois é, né? A França passa em primeiro, pra mim é das seleções mais fortes. A gente tava falando ali sobre o Peru da sorte, né? Então a França enfrenta o Peru, que dá ela uma grande chance dela ser campeã.
imagina, o Galo da França contra o Peru. Foda. Jesus Cristo. Essa realmente foi. Então tá, a gente tem França e Peru. Eu colocaria o Peru, mas suspensão de Guerreiro, pra mim, praticamente aniquila qualquer chance. Então você acha que o Peru vai enfrentar uma dureza aí? Vai, o Peru vai passar por uma época dura aí. Né? Não tem jeito. E a Austrália tem o Tim Cahill aí buscando atingir a marca, né? De gols em 4 Copas diferentes. Verdade. Mas eu vou focar aí, achar que a Dinamarca passa, viu? Vai jogar um futebol bem burocrático e vai passar em segundo lugar com 4 pontos. Você acha mesmo? Porra. Eu acho. Eu não sei, eu tô botando fé na Austrália. A Austrália acho que vem bem, principalmente porque só falta uma figurinha pra completar o álbum deles. Mas acho que a Austrália vem. A Austrália é consistente, não é uma seleção tão forte assim, mas se você analisar assim a história das Copas, é uma seleção consistente. Não é das piores das Copas, não. Sempre tá no grupo bom. Sempre dá dor de cabeça pra quem quer que enfrente eles. Sim, tem que ganhar de 1-0 só. Vamos pensar que a Itália não seria campeã se não fosse um pênalti roubado contra a Austrália em 2006. Com certeza. Aí. Muito escroto mesmo. Cuidado. Então vamos lá. Pra você, França e Austrália, pra mim, França e Dinamarca, hein? Vamos ver. Nossa primeira discordância. Tô gostando. Vamos ver quem ganha, hein? Vamos ver. Vamos lá, grupo D. Grupo D a gente tem a Argentina, a gente tem a sensação Islândia, que fez uma eliminatória espetacular, fez uma Eurocopa espetacular. É um país que passou por uma transformação muito grande, né? É um país que sofria muito com abuso de drogas e álcool na adolescência, infância. Então, houve toda uma reestruturação dentro do país, focada em esporte, focada em família, e tá começando a colher os frutos. E focada em música. Várias bandas de metal sendo na Islândia, sobre isso. Isso é um país muito pequeno, com a seleção que joga muita bola, hein? A gente tá achando que é o mais fraco do grupo aí, mas esse grupo vai ser uma desgrama. A gente tem a Croácia e a Nigéria. Meu palpite aí vai ser Argentina e Croácia. Eu queria muito que passasse a Islândia, eu queria muito passar a Nigéria, eu gosto das seleções africanas. Mas a Croácia vem com muito jogador forte, vem com Modric, que pra mim é o melhor meia do mundo, vem com Rakitic, vem com Mandzukic. Vem forte a Croácia. Eu acho que da Croácia e a Argentina, sinceramente, vai dar 7 pontos. Argentina e Croácia vai classificar em primeiro. Quem dá fazer mais gol nos outros aí. O que você acha? Vem cá, me tira uma dúvida. Eu acho que a Argentina jogou contra a Nigéria enfrentou a Nigéria dentro do grupo na Copa de 2014 também, né? E enfrentou também na Copa de 2002. Verdade. Eu tô achando que passa a Argentina e Nigéria. Apesar da Croácia ser muito boa, o time africano sempre vem muito pilhado, sempre vem muito bem, assim, em Copa do Mundo. Sempre surpreende. Eu tô achando que passa a Argentina em primeiro e a Nigéria em segundo. Boa, bom chute. Gostei do seu palpite. Então vai lá, puxa aí o nosso querido grupo E, calma. No nosso grupo E, nós temos a nossa seleção canarinha, Brasil, contra os eternos neutros, Suíça, Costa Rica e a Sérvia. A gente tem um grupo bem neutro mesmo, né? Bastante neutro. Mas é isso. Eu acho que nessa daí passa Brasil e Costa Rica. Confiando no continente, né? A Suíça sempre vem pra aquele 0x0, né? Tentar ser aquela seleção que sempre é eliminada sem tomar gol nenhum na Copa. Mas eu acho que não foge muito disso daí. É Brasil e Croácia, ou Brasil e Costa Rica, ou Brasil e Sérvia pra passar. Mas eu aposto em Brasil e Costa Rica. Interessante. Eu acho que o Brasil vai pegar 3 jogos com todo mundo atrás. Não, mas eu acho essa estreia do Brasil contra a Suíça, agora que eu vi aqui é contra a Suíça, vai ser complicada. A Suíça gosta de jogar muito atrás. Quando é contra time forte, pior ainda. Joga todo mundo recuado. Aquele eterno estilo neutrão, tentando um empate. É da cultura deles, né? Vai ser bem complicado, mas eu acho que o primeiro gol do Brasil vai ser fundamental pra galera dar uma relaxada e ver que a Copa tá tranquila, dá pra seguir adiante. Pois é, o Brasil corre muito risco de empatar algum desses jogos aí de 0x0. Eu tenho quase certeza que o terceiro jogo vai empatar. Deve ganhar os 2 primeiros, mas o terceiro jogo deve empatar, que aquele jogo já joga um pouco poupando os jogadores. Faz sentido. Mas eu acho que passa Brasil e Suíça. Confio no Brasil e Suíça. Você colocou Brasil e Costa Rica? Brasil e Costa Rica. Massa, mas uma discordância, hein? Vamos ver se Navas vai pegar tudo de novo, igual na outra Copa, e vai passar a Costa Rica. Jogou as quartas de final aqui na Fonte Nova, não vejo Fonte Nova. Foi, rapaz, que jogo incrível. A Holanda amassou. Navas pegou tudo. E o jogo foi pros pênaltis. Realmente inacreditável. Desculpa não assistir esse jogo porque eu estava fazendo show. Nosso money multifacetado. Pois é. Então vamos lá, grupo F, vem a temida Alemanha. A gente pode pegar a Alemanha já nas oitavas. Mas é só se fizer muita merda. E a gente tem que tentar evitar, porque se a gente não pega eles nas oitavas, a gente só pega na final. Só pega na final? Eu pensei que pegava nas quartas. Não, se não pegar nas oitavas, só pega na final. É bom. É bom porque pode ser que eles se saiam antes, né?
sim. Eu acho que a Alemanha é mais forte que o Brasil, mas eu acho que o trauma na hora da final pode pesar. Ah, pesa. Pode ser certeza que os caras vão pensar, os primeiros 5, 10 minutos vai ser pensando nisso. Não tem como. Então, não quero ver eles vindo de novo. Vamos lá. Tem a Alemanha, a gente tem México, que também é um time que sempre que pega o Brasil é um inferno. A gente tem Suécia e tem Coreia do Sul. Sim. Eu vou apostar na Alemanha e no México, nesse grupo. Ó, e você, Maninho? Alemanha e Suécia. México... Vai botar a Suécia mesmo sem Ibra? Eu vou botar a Suécia. A Suécia, às vezes surpreende a gente. O México é aquele time enjoado e tudo mais, mas não sei, não boto muita fé no México assim, não. Simplesmente porque sim. Bom argumento. Então beleza, vai lá, puxa aí o grupo G. Nosso grupo G, ele vem com a nova geração belga, vem com... Que nem é tão nova assim. Pois é. Vem com a Bélgica, vem com o Panamá, com a Tunísia... Primeira Copa do Panamá também. Primeira Copa do Panamá. Vem com a Tunísia e vem com a Inglaterra. Esse aí acho que não tem muito como fugir. Eu acho que... Eu não sei nem como é que vai ser Bélgica e Inglaterra, quem vai ser a primeira colocada. Mas acho que vai dar muito trabalho para eles dois, para as suas seleções aí. Eu acho que vai ser aquela, se duvidar, decidida no saldo de gol. Pode ser decidida no saldo de gol, isso aí. Porque eles devem empatar, acho possível empatar. Ou, na minha aposta, a Inglaterra passar em primeiro lugar. Então, eu vou com esse grupo G com você, pra mim passar de Inglaterra. A gente tem essa geração belga, que a gente fica chamando de nova geração belga, mas eles chegam pra essa Copa no auge. O Hazard, embora ainda esteja em idade de auge, não vem tão bem no Chelsea, não fez um ano tão brilhante como vinha fazendo, mas eles têm De Bruyne, que pra mim também brigando ali com o Modric como um dos melhores meio-campistas do mundo. A gente tem Kompany na zaga ali, Xerifão. A gente tem uma seleção muito jovem não, muito forte. Inclusive a gente viu que Nainggolan ficou fora, então eles já estão até deixando os jogadores pesados fora. Então eles realmente têm um elenco forte. Falta camisa, né? Pois é. Falta camisa, mas eu acho que eles ficam em primeiro. A Inglaterra vem com uma seleção renovada, com o Harry Kane comandando como principal estrela, como centroavante. Eu acho que, enfim, a Inglaterra tá tentando pegar o espaço que é dela, porque enquanto a Inglaterra estivesse encarando as seleções como Brasil, Alemanha, França, como se fosse igual, eles iam continuar perdendo. Sim. Então essa seleção atual da Inglaterra se coloca no lugar de seleção média, seleção média forte, e joga um pouco mais atrás. Sim. Jogou contra o Brasil na linha de 5 e empatou de 0-0, podendo ter feito gol em contra-ataque, né? Pois é. Então é um time que vai jogar, vai ser duro de ser batido. Os outros times, a gente teve um time da Inglaterra fortíssimos, mas que eram times frágeis. A gente teve um time da Inglaterra com um meio de campo com Gerrard, Lampard, com Joe Cole, Beckham, e o time não foi pra lugar nenhum. Pois é. Então a gente tem que realmente pensar. A Inglaterra é um time que, das 5 conquistas, se eu não me engano, o Brasil se cruzou com ela em 4 durante a Copa. É um time que dá sorte pro Brasil. Então, se a gente for pegar um time grande lá na frente, que seja a Inglaterra. Então, pra mim, passa Bélgica e Inglaterra. E o grupo H, pra fechar, a gente tem Polônia, a gente tem Senegal, a gente tem Colômbia e a gente tem Japão. É o único grupo sem nenhum campeão. Pra mim, passa Colômbia, é um time muito forte, muito físico. E em segundo lugar passa a Polônia, que fez ótimas eliminatórias, vem embalada aí, um time também, pra mim, que tá sendo totalmente subvalorizado pelas pessoas. Eu acho que ela pinta como uma das possíveis surpresas da Copa aí. A Islândia também, pra mim, poderia pintar como uma possível surpresa, mas infelizmente caiu num grupo muito forte. Porque quando o time passa pra segunda fase, já fica mais difícil, né? Ele cresce. Mas no momento que você tem 3 jogos ali pra classificar, acho difícil pra Islândia. Polônia não. Polônia acho que passa da primeira fase e vai dar trabalho, muito trabalho pra quem pegar. Com certeza. E você? Eu tô achando que passa a Colômbia em primeiro lugar e a Polônia em segundo. Eu acho que a Polônia, como você disse aí, vem bem, tem o Lewandowski lá pra fazer uma diferença na hora que precisar. Eu acho que não foge desses dois aí. Eu também não sei dizer quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo, mas pra mim não tem como, acho que passam os dois. Senegal pode aprontar uma, mas acho que Senegal não... Acho que nessa não é Copa, aquele Senegal de... Não é o de 2002. Não é de 2002. E pra você ter ideia, a Polônia, eu vou trazer aqui pra você os números. A Polônia jogou 10 jogos da eliminatória, com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Caralho, muito bem. 83,3%. Foi realmente uma campanha espetacular da Polônia e que deixa ela com boas possibilidades aí na Copa. Com certeza. Isso é legal, né? Um time doido desse ganhar a Copa, não vou mentir. Não a Polônia, mas algum time sul-americano aí, Colômbia, uma coisa assim, caso não seja o Brasil, que seja um desses. Eu acho um pouco complicado. Não vai acontecer. O único time que não ganhou a Copa que pode ganhar é a Holanda e Bélgica. A Holanda não tá na Copa. E a Holanda não tá. Bélgica, eu acho exatamente. Eu acho que
a Bélgica ainda não consegue, não. Eu acho que... Mas se não ganhar essa, não ganha mais. Não ganha mais. Não, é porque a Bélgica teria que ser assim. Tudo bem que tem que jogar uma Copa do Mundo por jogo e mais tarde uma Copa do Mundo. Mas assim, é aquela coisa. A Bélgica tem que estar na ponta dos cascos em todos os jogos. Não pode se dar o luxo de errar uma vez. Enquanto que e não pode se apequenar. Não pode se apequenar, enquanto que a seleção contrária é o contrário. A seleção adversária vai ter que errar bastante, vai ter que não estar num bom dia pra poder a Bélgica passar. Isso, é uma seleção muito talentosa, mas quando enfrenta um time maior, a tendência é se apequenar, de jogar atrás, e se eles jogarem atrás, eles vão perder. Exatamente. Eles vão ter que jogar bola, é a característica, né? Exato. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Então a gente tem aí, né, nossos 16 classificados. A gente não vai fazer o mata-mata inteiro. Não, foi. Mas já bastou cada um de nós... os videogames lá, que foram 3 horas de gravação. Vocês, bonitinhos, estão ouvindo aí 1h40, vocês não tiveram que aguentar cabeça falando 40 minutos sobre Final Fantasy, filhos da puta. 3 horas falado, a gente não vai fazer um desse tão cedo. Mas é o que a gente vai fazer agora. Mas se a gente só falando rapidinho, olhando aqui o chaveamento, a Bélgica tem totais condições de chegar nas quartas de final. A Bélgica, se passar em primeiro lugar aí, deve pegar a Polônia ou a Colômbia. Polônia ou a Colômbia. De qualquer forma, vai pegar um desses dois, eu imagino. Tem total condição de chegar nas quartas de final. Aí. Não concordo com você. Eu acho que, na verdade, acho que chega nas quartas de final. Eu acho que não sai Também disso. acho que chega. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai contar a nossa final, certo? A história. Certo. Eu vou começar. Minha final vai ser Brasil e França. A gente vai estar lá, aquela emoção, Brasil e França. Vai vir todos aqueles filmes de 98, vai vir um filme de 2006, mas vai ser um jogo pegado. A gente vai tomar 1-0, gol de Griezmann, mas o time vai se manter bem. Tite vai fazer aquela simbologia do calma, tocar a bola, entendeu? A França vai começar a segurar um pouco mais a saída, e nessa aí, no toque de bola pra lá, toque de bola pra cá, a bola vai sobrar e o menino Gabriel Jesus vai botar pra dentro, empatar, e a gente vai ganhar com Golden Goal na prorrogação. E o gol vai ser de ninguém mais, ninguém menos que Thiago Silva, de cabeça. Olha aí. Ele vai fazer o gol, chorar, gritar, jogar na cara, chamar todo mundo de puta, viado, ladrão. Vai ser demais isso. Então, pra mim, o Brasil é campeão em cima da França. Qual é o seu extremo? Mano imanente. Eu acho que o Brasil não vai ser campeão. Eu acho que o Brasil chega forte, junto com França, junto com Espanha, junto com a Alemanha. Vai ficar ali com Alemanha ou França, na minha opinião, essa Copa do Mundo. Afinal, se não me engano, não dá pra ser França e Alemanha, porque as duas se bateriam antes nesse chaveamento. Então, vamos torcer só pra que não seja de novo França e Brasil na final, ou Alemanha e Brasil na final. Eu não tive tempo de fazer meu chaveamento aqui. Mas vamos torcer pra que não seja uma dessas finais de novo e a gente perder, né? Mais uma vez. É só o que eu torço. Pois é. Não fazer feio. Mas eu acho que o Brasil chega na final. Mas perde pra europeia. Eu acho que perde pra alguma europeia, no fim das contas. Entendi. Qual a seleção que você acha que pode surpreender? Não surpreender apenas de ir longe, ser campeã. Surpreender pra ser campeã, eu acho que não sai dessas 4, não. Então acho que não vai Mas ser se tivesse um que pudesse ser, qual seria? Acho que a Bélgica. Eu acho que seria a surpresa aí. Eu acho que pra mim seria Portugal. Portugal é meio complicado. Depende. Cristiano Ronaldo tem uma estrela muito forte, eu acho que pode acontecer, viu? Porra, mas aí vai ter que ser no mesmo esquema da Eurocopa, vai ter que ser empatando todos os jogos e decidindo pênalti e gol em gol. Exatamente, assim. Eu acho que... Com o Cristiano Ronaldo de técnico na beira do gramado no final. Bem por aí mesmo. E aí, quem é o artilheiro da Copa? Mano imanente. Artilheiro da Copa, cara, eu tô achando que vai ficar com algum da Alemanha. Deve ficar lá com Thomas Müller, alguma coisa assim. É um bom palpite. Pra mim, vamos colocar aqui o artilheiro da Copa. Vai ser Lionel Messi. E a Argentina vai sair nas quartas, eu sei, mas ele vai fazer um bocado de gol aí no início. Eu acho que é Lionel Messi. Mas eu não apostaria no Messi nem no Cristiano Ronaldo, porque eu acho que eles vão ser eliminados muito cedo da Copa. Por isso que eu acho que não foi tantos gols assim. O Messi, pela Argentina estar numa seleção razoavelmente forte, poderia fazer uns 3-4 gols na Islândia. Não, acho que no grupo inteiro, na fase de grupos, ele poderia fazer uns 3-4 gols. O Cristiano Ronaldo, mesma coisa, porque vai jogar contra o Marrocos e Irã. Mas acho que não chega muito longe. Então, eu acho que, a não ser que o nosso goleador seja o goleador com 4-5 gols. Que acho que com 5 O Rames gols. Rodrigues foi, né? Foi com 5 gols, né? Foi. Pois é. A não ser que seja esse o caso. Mas acho que com as seleções que estão chegando com um ataque muito bom, eu acho meio complicado de acontecer isso. Então acho que vai ser o Thomas Müller com 6-7 gols. Boa aposta. Pra você, quem vai ser a revelação da Copa?
Revelação da Copa em termos de seleção ou em termos de jogador? Não, em termos de jogador. Pra mim, a gente vai ficar entre Gabriel Jesus e Kylian Mbappé. Nenhum dos dois, obviamente, é uma revelação em termos de time, mas são dois jogadores de 19 anos que chegam com muita vontade aí pra mostrar serviço. Eu acho que de revelação a gente pode... Acho que eu vou ficar pelo Brasil também, mas eu acho que não vai ser titular, mas eu acho que vai ser muito importante para um segundo tempo, para segurar o jogo, para puxar uns contra-ataques na hora que o Brasil estivesse tomando uma pressão. Acho que vai ficar lá pro Douglas Costa. Vai ficar com o Douglas Costa? Mesmo não sendo titular assim, acho que vai ser aquele que vai surpreender a gente, vai ser mais útil do que a gente imagina do que a gente espera dele. Gostei, interessante. E quem vai ser o craque da Copa? Craque da Copa? Isso. Cara, vai ser um gosto de vinagre na boca, mas... deve ficar com o Neymar. Se o Brasil chegar longe assim, acho que vai ficar com o Neymar. Não deve ganhar o título de melhor da Copa, porque acho que no caso ele é terminado antes. Mas eu acho que assim, que o grande craque, assim, o que vai dar prazer pra gente ver, assim, vai ser Neymar ou o Cristiano Ronaldo, que tá vindo uma boa fase assim também, que tá vindo inteiro pra Copa. Eu fui nesses dois, hein? É isso, né? Eu pensei em Neymar, pensei em Cristiano Ronaldo, pensei em Messi, pensei em Mila e pensei em Griezmann. Mas entre esses aí eu vou ficar com o nosso menino Neymar. Ele vai dar a volta por cima e vai levantar a taça. Acho que assim, eu não gosto um pouco do Neymar pelo fato dele ser muito individualista. A Copa de 2014 é assim, menino Neymar era o dono da bola, não passava pra ninguém, tudo era pra cima dele, tinha um pouco disso aí. A gente tem que levar em conta também que tinha um problema da seleção, não tá no seu auge, tá com vários problemas, mas eu acho que se o Neymar superar isso, deixar de ser o Neymar mídia, aquele que quer ser melhor do mundo a todo custo, assim, evitar esse tipo de problema, eu acho que tem que conhecer o craque da Copa, com certeza, porque bola ele tem. E, aproveitando que você falou que Miller vai ser o artilheiro, Miller tem 10 gols em Copas. Ele também tem a chance de ultrapassar Ronaldo e Klose e se tornar o maior de todas as Copas. Você acha que existe essa possibilidade? Ele tem que fazer 6 gols, né? Pra empatar com o Klose. Ronaldo acho que foi pra 14. Ronaldo tem 15 e Klose tem 16. Não, eu acho que ele não passa a Klose. Eu acho que talvez ele empate, mas para ele empatar ele tem que estar fazendo muito gol. Ele tem que fazer uns 4 gols já na fase classificatória, porque é complicado fazer, que nem o Ronaldo fez lá, que era um gol pro jogo dos mata-matas. Eu acho que ele não chega a Klose, não. Acho que ele acaba empatando com o Ronaldo. Então, estamos aqui chegando no nosso horário. Fico com o desejo de uma boa Copa do Mundo pro Brasil, uma boa Copa do Mundo para todo mundo que assiste, né? Porque Copa do Mundo realmente é uma época espetacular, um clima gostoso, todo mundo unido. Aquele churrasco. Todo mundo, exatamente, com os amigos, com a família. Saindo mais cedo do trabalho. Pois é uma época mágica, né? É uma pena que é de 4 em 4 anos só. Pois é. Acho que é por isso que é tão mágico, né, cara? Por isso que fica tão mágico. Exatamente. Eu desejo uma boa Copa a todos. A gente dá a nossa opinião daqui de quem vai ser o artilheiro, quem vai ser o craque. Você aí que é que nem eu, que se baseia só pelos álbuns da figurinha, ou você que é como o Roto, que tá mais ligado no mundo da bola, manda e-mail pra gente pro podcastmistureba@gmail.com, manda mensagem no Instagram, no @podcastmistureba, manda sinal de fumaça, qualquer coisa, e fala pra gente aí, pra você, quem vai ser o nosso artilheiro, quem vai ser nossa revelação, e o principal de tudo, quem vai ser a campeã do mundo, e acho que o mais importante de todos, quem é que tava errado aqui, o Roto ou o Manimanente? Espero que você, viu, mãe? Espero que você. Pois é. Então, gente, muito obrigado por participar aqui desse nosso terceiro episódio e vamos pra próxima. Solta a vinheta, cabeça. Porra, não sei, tô bem por fora da escalação da Espanha. Deixa eu olhar no álbum. Eu falei. Deixa o álbum sempre aberto aí na página correta. Eu vou abrindo sempre. The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.